Lá é quente, Edu. Não tinha pensado nisso. Eu disputei já o Pernambucano lá. Mas mesmo nessa época do ano? Hein? Mesmo nessa época do ano? Mesmo nessa época. Lá não tem isso, né, Edu? Lá não existe frio, né? Lá é calor o ano inteiro. Tem menos ou mais calor, né? Eu morei no Nordeste, jogando em alguns clubes, acho que foram 3 ou 4 anos. Eu acho que eu nunca coloquei uma calça jeans, porque lá não existe frio. Lá é calor o ano inteiro. E no interior ainda mais. Então, é uma preparação antes do jogo, uma suplementação que deve ter sido feita com certeza. O time da Ponte está preparado, se vier com força máxima, eu acho que vence a partida e se classifica. Volto a repetir, o importante é a classificação. É isso que é o mais importante para a Ponte hoje, Edu. Olha, boa tarde, sou do tempo de Mané Falaó e Gil da Louca, né? E com guarda-chuva no alambrado. Alô, Dorival do bairro Ponte Preta, meu amigo, muito obrigado. Você lembra da Gil da Louca? Do Mané Falaó? É o grande amigo Serjão, hein? Ô, Totó, éramos felizes e não sabíamos. Grande Flamenguinho do Cambuí. Diria Walter Abrão, tá gordo, hein, Totó? Tá gordo a fotinha aqui, mas fiquei muito contente de ver o amigo, viu, Totó? Grande Flamenguinho do Cambuí. Ei, que saudades, hein? E dos era goleiro, hein? Era goleiro. Ruim pra caramba, tá aí, foi pro rádio. Lucila, um abraço pra você, viu? Sempre nos acompanhando aí. Muito obrigado, Lucila do Jardim Olina. Rita Maluca, alô Rita Maluca. Edu, estamos de plantão. Eu fui parada várias vezes pelo Mané Falaó, figuraça. Falaó, moça, Falaó, moça, ô moça, Falaó. Boa tarde, Edu. Edu, tá fazendo hora extra hoje? Norberto, sim. Horários exóticos, Norberto. Oi, não tem jeito. Oi, Greg. Aproveita que você tá mandando um abraço aí, manda um salve lá, um grande abraço pro Israel Selle. Ele tá junto com o Pedro Gustavo, que é filho dele, lá em Amsterdã. Nossa ouvindo senhora. a Bandeirantes. Lá são 9 horas da noite, né? E o pessoal tá lá ouvindo, ligado na Bandeirantes. O Israel e também o Pedro Gustavo são pontepretanos da pele até o osso. Estão lá acompanhando. Manda um abraço para eles aí, Edu. Olha, um abraço, ô Israel Edu. e Pedro. Obrigado, viu? Olha, o Israel e Pedro, acho que a ponte saiu no cacoete do rádio, hein? Vamos lá. Oi, Lupe. Oi, Edu, vamos lá. A ponte já está escalada e definida pelo técnico João Brigatti. Tá legal. Já o CH comenta, então. Vamos lá, diga. Ivan no gol. Momentinho só, por favor. Atenção. 1, ok? 22, Apodi na direita. Sim. Na zaga, 34, Wellington Carvalho. E 23, Alisson. 23, Alisson, ok? Na esquerda, com a meia dúzia, com a número 6, Lazzaroni. Lazzaroni, ok? No meio-campo, 17, Luiz Oyama. Oyama, 17. 7, Neto Moura. 7, Neto Moura. 88, Camilo. Sempre com a 88, Camilo. E 10, João Paulo. Na ponte é número fixo, né, seu Edu? 10, João Paulo, ok. No ataque, com a camisa de número 9, Zé Roberto. Sim. E 29, Matheus Peixoto. Vamos repetir a ponte e vamos para o banco. Ivan no gol, 22, Apodi na direita, na zaga 34, Wellington Carvalho e com a 23, Alisson. No meio-campo, na esquerda com a meia dúzia, Lazzaroni. No meio-campo, 17, Luiz Oyama, 7, Neto Moura, 88, Camilo e 10, João Paulo. No ataque, 9, Zé Roberto e 29, Matheus Peixoto. Banco? Sim. 12, Igor Vinhas. Ok. 5, Dauan. 8, Bruno Reis. Momentinho só, por favor. Sempre esquece. Bruno Reis. 14, Hernandes. 16, Yuri. Ok. 18, Danley. 19, Guilherme Pato. A novidade. 20, Zanocelo. 21, Moisés. 26, Léo. Precisa do Léo hoje, tá certo. E 30, Guilherme. Guilherme é outro goleiro. Terceiro goleiro. Bom, o menino Guilherme Pato foi o último a chegar, né? Contratado do Inter, é isso? Isso, Internacional de Porto Alegre, 19 anos, formado na base do time colorado, chega por empréstimo até o final da Série B. Safira não vem mais, vai sair. Safira provavelmente de saída da ponte. Tá, por que a ponte coloca 2 laterais esquerdos, hein?
É gozado. Vai com o Lazzaroni no banco, Hernandes e Yuri. Ou um deles faz uma outra função. O Hernandes pode fazer a função de volante também. Ele começou no Goiás e no Ceará, se não me engano, atuando pelo meio, e depois ele foi deslocado na lateral esquerda nos últimos clubes. Tá, e explicando esse problema da zaga, o Luizão não pode jogar a Copa do Brasil porque ele já jogou pelo Santo André. Isso, o Santo André disputou a primeira e a segunda fase, e o Luizão era o titular da zaga. Ele atuou poucos minutos, mas ele já jogou. Então, como ele já tem aí um registro por um outro clube, segundo o regulamento, ele não pode defender outra agremiação na mesma competição. O Ryan tá machucado, zagueiro. Passou por cirurgia na face, de 1 a 2 meses fora dos gramados. Nossa, na face, cirurgia, o que é isso? É por isso que colocou o menino Léo, que é da base, zagueiro da base. Só jogou uma contra o Brasil de Pelotas, a última do ano passado. E a Ponte venceu por 4-0, e isso também significa uma outra coisa. Kleber Reis também completamente fora dos planos da Ponte Preta. É, o Kleber também, você ia perguntar nada, né, do Kleber Reis. Tá bom, ô Lupe, eu preciso dar uma faturada, tá bom? Ok. Daqui a pouco mais do Lupe aqui na Bandeirantes. 15h25, vamos dar uma faturada na sequência. O CH e o Geller comentam aí essa escalação da Ponte. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão, pra facilitar a sua vida. São 5 lojas na região, peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. A Brasil Trader tem um time de especialistas altamente capacitados para orientação em investimentos. A empresa trabalha com inteligência artificial, seleciona os melhores investimentos do mercado, sempre com o objetivo de conseguir a maior rentabilidade. Seja o seu próprio patrão. Brasil Trader no Galeria Office Park em Campinas. Chame no WhatsApp 19 98979 5052 ou acesse atenção para o novo site brtrader.com.br. Olha, boa tarde, Edu. Mané Falaó correu atrás das moças com o único objetivo de receber no ó. E a Gilda descia 13 de maio com a faixa de Mise toda enfeitada de cabeça aos pés, hein? Tinha também o carioca surdo, mudo, que fazia desenhos indecifráveis nos muros e marquises. Boa jornada, amigo. Muito obrigado. Não colocou o nome, que pena. É o 6360. CH, por favor, repita a escalação da Ponte e comente. Vamos lá. Ponte escalada. 1, 2, 3, foi. Ivan no gol. Apodi, lateral direito. A zaga com Wellington Carvalho e Alisson. Lateral esquerda com Lazzaroni. Meio campo, Oyama, Neto Moura, Camilo e João Paulo, Zé Roberto e Matheus Peixoto. E o que você achou? Eu acho que ele está correto. Tem que jogar com força máxima, sim. Tem que definir rápido esse jogo. Vou repetir o que eu estou falando desde a hora do almoço. E ontem também. Esse Afogados é um franco atirador. Para ele, já foi a classificação. Então, o que ele vai tentar? Você vê que o treinador está até no detalhe do número, tentando de tudo. Ele vai tentar de tudo, que é a obrigação dele, joga em casa, e estragar a classificação que está na mão da Ponte. Não vai conseguir, acho pouco provável que isso aconteça. Mas eu não acredito num jogo com os moldes do jogo de ida. Apesar da Ponte estar mais forte do que estava quando fez 3-0 aqui em Campinas contra o Afogados, vai ser um jogo muito nervoso. A não ser que a Ponte, logo de início, consiga fazer um gol. Aí muda completamente a história do jogo, né? Você imagine um time que é tecnicamente fraco, você sair na frente com 1-0 e jogando na velocidade, que é tudo que a Ponte quer, não é? Aí fica maravilhoso, não fica ótimo, fica fantástico. Então, o Brigado tá certo, tem que colocar força máxima para definir esse jogo no primeiro tempo. Pergunta para você, José Luiz de Campinas, se não colocaria os mais novos para dar rodagem, experiência? De começo, não. No segundo tempo, sim, claro. Vai depender da circunstância do jogo e tudo indica que isso vai acontecer. Pode 5, né? São 5 alterações, 5 alterações. Tem bastante mexida que pode ser feita, com toda tranquilidade. Perfeito. Ô, Júlio, saiu Afogados. Saiu, Edu. Saiu Afogados. O técnico Pedro Manta aí tentando bagunçar a numeração para confundir o adversário.
Coisa de tonto, né, Edu? Mas enfim, vamos confirmar aqui o como é que time você do conseguiu Afogados. decifrar? Você foi Não, pelo nome, tem a posição. tem aqui o grupo dos jornalistas que estão trabalhando, todo mundo ajudando, né? E decifrando aqui por posição. Então vamos lá. 1, o Aleph é o goleiro. 7, Guilherme. Momentinho Lateral só. direito, 7, Guilherme. Ok, 14, Edivan, zagueiro. sim. Meia dúzia, Everton Luiz, zagueiro. O lateral é o Thalisson, número 11 pela esquerda. 11, Thalisson, lateral esquerdo. 5, Douglas Bomba. Ok. 15, Diego Teles. E 22, Candinho. 3 homens no meio campo. Ok. 21, Júnior Madancaro. Não, Mandacaru. Mandacaru, é isso? Mandacaru. Mandacaru, é isso aí. É porque você tá falando, eu tô comparando com a escalação do jogo de ida aqui, mas pode. Isso. Sim. Então, número 1 pro Júnior. 18, Grafite. Sei. Não é aquele não, hein, Doce? É outro Não. Grafite. E 9, Denis. Denis, que também não é aquele. Isso. Fechou então? Então a sequência numérica aí é 1, 7, 14, 6, 11, 5, 15, 22, 21, 18 e 9. É um time bem diferente aí, o time do Afogados. Essa escalação que você falou, comparado com aquele Afogados que esteve aqui em Campinas no dia 12 de março, tá o Everton, tá o Thalisson, Diego Teles, Douglas, Bomba, 1, 2, 3, 4 e o Candinho. 5 jogadores que estiveram aqui no Majestoso naquele 3-0. Ô, Gleger, vamos lá. Só para aqueles que não sabem, né? Mandacaru é uma espécie de cacto. Espécie de? Cacto. Cacto. Que é uma flor típica de regiões Deserto. áridas. Áridas. Ô, Gleger, repita a escalação da Ponte e comente, por favor. Vamos lá, Ivan, Apodi, Wellington Carvalho, Alisson e Lazzaroni, Oyama, Neto Moura, Camilo João Paulo, Zé Roberto e Matheus Peixoto. É isso mesmo, Edu. Eu acho que está bem escalada. O João tem mesmo que usar a força máxima. É um jogo que vale vaga, é um jogo que vale classificação, é um jogo que vale uma grana alta. Então você, apesar de estar aí 3-0 no placar, eu também escalaria esse mesmo time, né? E assim, a expectativa é de que esse time possa apresentar um bom futebol. A Ponte tem tirado o pedido, né? Nos últimos jogos aí, tem conquistado as vitórias, mas não vem apresentando um futebol convincente, né? Convencendo o torcedor, porque é um time de muita qualidade, é um time tecnicamente muito bom. A expectativa também é de que o Alisson possa fazer um bom jogo. O Luizão vinha mantendo ali uma regularidade, apesar de cometer algumas falhas aí, mas isso é alguns erros de posicionamento que o João vai ajustando. O Alisson recebe mais uma oportunidade e a gente espera que ele possa ir bem no jogo também, né? O seu Peixoto precisa começar a jogar futebol. Fez 2 gols? Fez. Mas o futebol que a gente conhece, que o Matheus Peixoto pode apresentar, ainda está devendo um pouco. O próprio Zé Roberto também vai aí na mesma linha. Camilo também, um jogador interessante, um jogador mais importante desse elenco hoje, ao lado do João Paulo. Então, Edu, se jogar aquilo que eu disse, né? Com o mínimo de organização que a Ponte tiver na tarde de hoje, traz a classificação, independente do resultado. Hoje não é jogo de 3 pontos, é jogo de classificação. E um detalhe, viu, Edu? Parece até brincadeira, né? Mas o Afogados da Engazeira tem um jogador que já jogou comigo. O Júlio pode puxar aí, o Diego Teles, em 2010, passou pelo Bragantino e atuou. Ele que jogou comigo, né, Edu? Então, nós jogamos juntos lá no Bragantino. É uma espécie de um volante, um primeiro volante ali, marcador, mas já tá vendo, todos os times, né, Edu, sempre tem uma figuraça aí, né, que jogou com o Zorzinho. Não tem jeito, não tem jeito. Deixa eu falar da pizza aqui, viu, Zorzinho? Verdade, a nossa pizza aqui é rapidinho. Sensacional. Gente, é no próximo sábado, mas os pedidos têm que ser até hoje. Grande drive-thru de pizzas em comemoração aos 51 anos do Centro Cultural Luiz Braille de Campinas. Compre uma pizza e ajude a manter os trabalhos que o Centro Braille oferece para o desenvolvimento de pessoas com deficiência visual em Campinas, na região metropolitana. Por apenas R$ 25,00. R$ 25,00. Você terá saborosas opções, hein? Não esqueça, faça o seu pedido, só que o pedido é até hoje, repito, até hoje, à meia-noite.
Vá no Facebook Centro Louis Braille de Campinas, Centro Louis Braille de Campinas, ou pelo WhatsApp 997228640. Fica lá na Avenida Antônio Carlos Salles Júnior 600. Quem vai lá para a Unip, R$25 cada pizza. É até hoje. Vamos ajudar o nosso querido Centro Cultural Louis Braille de Campinas. Boa tarde, Edu. Ô, meu querido, mais uma partida exótica. Você tá bem, Batistão? Tô bem, tô ótimo, graças a Deus. Estamos aqui, né, com a força e com a determinação do Rádio Campineiro para acompanharmos mais uma partida exótica da Copa do Brasil. Você falava aí do Instituto Louis Braille. Você sabe que teve um ano que eu estive lá, rapaz, fazendo uma palestra, né? Benê falou. Eu estive lá, fui muito bem recebido, foi uma tarde maravilhosa. Eu e Maurício do vôlei. Maurício do vôlei. Fizemos uma palestra lá e aí foi muito legal, assim, porque antes de começar a palestra, eu comecei a descrever, né, a minha silhueta, falando e tal, como que eu estava vestido, estava com uma calça bege, uma camisa bege e tal. Aí teve um que falou assim: poxa vida, você então tá parecendo um sorvete de baunilha. Tá parecendo um sorvete. Ele me imaginou como um sorvete de baunilha. Ah, mas é sensacional. É muito legal, porque o deficiente visual, ele desenvolve uma sensibilidade impressionante na audição. E ele presta atenção muito mais do que... Eu já fiz várias palestras, né, em palestras corporativas, também em faculdades, universidades e escolas. E o deficiente visual, eu percebi naquela única palestra que fiz lá, que é impressionante como eles prestam atenção em cada palavra, eles conseguem entender até na respiração. Impressionante. Foi muito legal, viu? Eu peço, aproveitando, gente, nas ruas, nos semáforos, vai atravessar uma rua, às vezes tem alguma gente, você percebe que é deficiente visual, vamos ajudar. Você vê aí quanta gente está desastrosa, para ver o WhatsApp é na hora, o celular não desgruda, mas, gente, para atravessar a rua, você vê que tem dificuldade, as pessoas não ajudam. Mas o que é isso? Eu sei porque na prefeitura onde trabalho, lá tem visual, tem a biblioteca deles, então eles tem sempre gente lá, deficiente visual lá, e eles estão atravessando, é uma dificuldade, que é isso? E com essas e outras estamos encerrando nossa concentração, hein? Olha, em 2000 foi o Dom Pedro II. Em 2001 foi o Castanhal. 2009 e 2005, Vilhena de Rondônia. Em 2010, o JV Lideral do Maranhão. 2011, o Baré de Roraima. Em 2012, Sapucaiense de Porto Alegre. Em 2014, o Náutico de Roraima. Em 2016, teve o Genos, também de Roraima. O Aparecidense, a Macaca pagou o mico, hein? O ano passado o negócio foi feio. Mas que nem do Baré, vou te contar. A Ponte foi lá, ganhou de 1-0, não teve o jogo da volta. Estavam todos irregulares. Que mico, hein? Que é isso? Vem aí, mais uma exótica da Macaca. Afogados e Ponte, é Copa do Brasil. E o amigo Batista chega daqui a pouco pra narrar e comandar. E até já! Trânsito. Dom Pedro I já tem tráfego intenso na tarde desta terça-feira, no trevo de Barão Geraldo e na chegada a Anhanguera. No sentido Jacareí, problemas na região do Parque Imperador, do Santa Cândida e do Santa Mônica. Anhanguera e Bandeirantes, por enquanto, tem tráfego fluindo. Forza 2021 Fiat. Fiat Mobi completo por apenas R$ 40.990. Garanta o seu nas concessionárias Fiat. Consulte condições. Perceba o risco. Proteja a vida. Você está ouvindo a Rádio Bandeirantes de Campinas, ZYK 569, transmitindo em 1170 kHz. Bandeirantes Campinas. Curtir o
Vai começar a jornada esportiva da Rádio Bandeirantes. A partir de agora, aqui no AM 1170, você tem a melhor transmissão de futebol. Oferecimento Brasil Trader. Faça o seu dinheiro trabalhar por você e conquiste a sua independência financeira. Acesse drtrader.com.br. Rocha Autopeças, oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. Vai pintar? Pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Jornada Esportiva Bandeirantes. Carlos Batista. Gosto de ver e gostar de quem gosta daqui. Vem. Alô, alô Campinas, alô Brasil. Brasil, Brasil, Brasil. Abertos mais uma vez os poderosos microfones da Rede Bandeirantes de Rádio para o comando da grande jornada esportiva Copa do Brasil. Partida marcada para as 16 horas. Afogados da Ingazeira e Ponte Preta. Este é o jogo que você vai curtir aqui no AM 1170 da Rádio Bandeirantes e também em todas as plataformas digitais do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Vem comigo, estamos ligados nesta mesma paixão chamada futebol. Bandeirantes. E o show vai começar. O show de bola começa agora. Jornada Esportiva Bandeirantes. Afogados da Ingazeira, município brasileiro localizado na micro-região do Pajeú, estado de Pernambuco. Destaca-se por ser o segundo principal centro comercial do Vale do Pajeú, por ser sede de diversos órgãos públicos. Este é o local que nós estaremos ambientando essa jornada esportiva, quando a Ponte Preta daqui a pouco vai enfrentar a equipe do Afogados. Primeiro jogo 3-0 para a Macaca no estádio Moisés Lucarelli. E hoje a Ponte Preta pode perder até por 2 gols de diferença e assim vai se classificar. Joga, portanto, com 3 resultados. A vitória, evidentemente, o empate e até uma derrota por 2 gols de diferença para conseguir a classificação à etapa seguinte da Copa do Brasil. Falamos para Brasil Trader. Faça o seu dinheiro trabalhar por você e conquiste a sua independência financeira. Acesse brtrader.com.br. Rocha Autopeças, oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br e vai pintar, pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. É mais emoção pra você. Muito mais emoção. Em futebol na Bam Bam Bam. E a partir de agora vamos esparramando nosso som.
pelos 4 cantos da cidade e em todo o planeta através da internet. Você que está ligado, fique ligado, continue ligado, porque a emoção é comigo. Microfone Bandeirantes, sente o peso. Bandeirantes! As vozes que farão a grande jornada esportiva para você. Repórter Antônio Lupe, as informações iniciais da Ponte Preta, diz aí, Lupe. Tudo bem, Batista? Boa tarde para você, para os ouvintes da Rádio Bandeirantes. A Macaca vai em busca da classificação para a 4ª fase da Copa do Brasil. Já eliminou o Novo Hamburgo, o Vila Nova e agora tem uma boa vantagem contra o Afogados da Engazeira. No jogo da ida, aqui no Moisés Lucarelli, vitória da Ponte pelo placar de 3-0. O técnico João Brigatti não vai poupar ninguém. Força máxima mesmo tendo uma boa vantagem. Destaque para o meio-campo da Ponte Preta: Luiz Oyama, Neto Moura, Camilo e também João Paulo, que marcou 6 gols na temporada e divide a artilharia da equipe junto com Roger, que já foi embora. E agora o destaque do Afogados da Engazeira, adversário da Macaca nessa tarde, 4 da tarde, bola rolando, diz aí, Lupe. A equipe do Afogados da Engazeira é com o meu companheiro. Exatamente. Acabei me esquecendo aqui da escala. Tá escalado e vai acompanhar o Afogados da Engazeira, adversário da Macaca nesta tarde, 4 da tarde. Jornalista Júlio Nascimento, diz aí, Júlio. Um abraço para você, Carlos Batista, os amigos da Bandeirantes. O Afogados que tem uma missão impossível, como definiu o técnico Pedro Manta em entrevista à Rádio Bandeirantes. A diretoria vai pagar caro em caso de classificação. Jogadores e comissão técnica terão um bicho de R$500 mil em caso de vitória. A esperança de gols do Afogados é Júnior Matancaru. Valeu, Júlio. É difícil pra falar, hein? Não, vai ser Júnior Mandacaru. Vai ser uma pronúncia diferente em cada participação. É verdade, é isso aí. Daqui a pouco a bola rola, partida marcada para as 4 da tarde. Análise sempre em dose dupla aqui na Bandeirantes. Aqui você tem muito mais. Gleger Zorzin, você por dentro do jogo. O olhar técnico da Rádio Bandeirantes. Alô, Gleger, um abraço, boa tarde. Boa tarde, Batista, um abraço para você, para o amigo ligado na Bandeirantes. Olha, Batista, é um jogo onde a Ponte sai aí, larga, né? Começa a partida ganhando de 3-0. É claro que a Ponte precisa de uma certa organização e esse time do Afogados não tem o que perder, vai vir para cima. Vai se jogar com tudo para cima. Aliás, o Pedro Manta, né? Que é o rei do acesso lá no Nordeste, lá no Pernambuco, já disse isso, né? Nós não temos o que perder, vamos para cima e vamos ver no que vai dar. E a Ponte tem que ter ali uma certa organização, uma organização defensiva. A expectativa é de que o Oyama faça ali aquela primeira volância ao lado do Neto Moura recompondo ali e libere um pouco mais o Camilo e o João Paulo. É um jogo, Batista, que a Ponte tem tudo para vencer, mas o mais importante de tudo é trazer a classificação para Campinas. Carlos Henrique, o bate pesado. Alô, CH, um abraço, boa tarde. Tudo bem, né, Batista? Boa tarde a todos. Depois da experiência aparecidense, eu, antes do jogo terminar, não dou como decretada a vitória da Ponte. Já vivi muita coisa no futebol e sei que, infelizmente, as coisas, às vezes, elas contrariam a lógica. A lógica é a Ponte ganhar, inclusive. Tem mais time, está mais organizada, ela está mais forte do que no jogo onde a Ponte, o jogo de ida 3-0, enfrentou mesmo o Afogados. Então, se a Ponte jogar sério, não ficar administrando, dando toquinho de lado e enfrentar a partida quando ela merece porque a Ponte avança de fase e porque vale 2 milhões. Então, a seriedade, a concentração são aí os aspectos principais para a Ponte vencer esse jogo. Eu não acredito em facilidade. Eu acredito em um jogo totalmente corrido e nervoso, Batista. E o Guarani jogou ontem Série B, a Pezona, chegando com o destaque do Bugre na abertura da grande jornada esportiva Bandeirantes. Marcos Luiz, o Cobrão, diz aí, Marquinhos. Alô, Batista, grande abraço para você e para o amigo da jornada esportiva Bandeirantes.
Guarani está retornando depois da derrota que aconteceu para a Chape na Arena Condá. Tem o Náutico na próxima sexta-feira. Carpini balança, mas por enquanto segue no comando do time. Sobre João Paulo, a reportagem da Bandeirantes apurou com Michel Alves, diretor de futebol. Ainda não tem nada confirmado sobre a chegada desse atleta. O interesse existe, como disse o próprio treinador. E hoje surgiu também a informação de Kaique, lateral que passou pela equipe do Criciúma, mas o Bugre também não confirma. Ótimo trabalho e boa transmissão, hein, Batistão? Valeu, Marquinhos. Tá aí o Guarani que joga nesta sexta-feira em Campinas, 21h30 contra o Náutico. E hoje nós temos aqui uma brincadeira legal para você que é Ponte Pretano. Você que vai entrar no YouTube, é só procurar lá Rádio Bandeirantes Campinas. Rádio Bandeirantes Campinas no YouTube. Você vai ver, tem uma frase. Eu estou aqui no púlpito de transmissão e na frente aqui do meu púlpito tem uma frase escrita. Você vai ver a frase que está escrita, está aparecendo bem na tela aqui na câmera do YouTube. Aí você vai ver a frase, mande a frase para 971021493 e a sua mensagem. Você tem que acertar a frase. Se o Edu Pinheiro ler a sua mensagem, é porque você acertou a frase que está escrita aqui na minha mesinha de transmissão, né? Isso aqui chama púlpito. Mas enfim, é o local aqui onde eu estou para fazer a transmissão deste jogo. 971021493. Mande a sua mensagem via WhatsApp, mas tem que colocar lá a mensagem. Tem que colocar lá a mensagem e aí o Edu Pinheiro vai ler a sua mensagem, tá bom? Coloque a sua mensagem, a frase que está aqui no púlpito na frente, na mesinha de transmissão, que eu estou nesta terça-feira à tarde. Batista. Pois não, Lupe? O técnico João Brigatti fala a respeito do duelo contra o Afogados. O time do Afogados é uma equipe de qualidade que vem para cima da Ponte Preta. A gente tem que usar a experiência da nossa equipe, que a gente possa jogar, né? E a gente conseguiu um resultado positivo aqui. Beleza, João Brigatti, técnico da Macaca, que tem uma boa vantagem, 3-0, mas força máxima, a bola rola daqui a pouquinho lá em Afogados da Engazeira. O futebol no Brasil e no mundo, plantão informativo e âncora da Bandeirantes. Alô, alô, Edu Pinheiro. Olha, amigo Batista, para nossa alegria, recebendo aqui um WhatsApp lá de Afogados da Engazeira, a família Afogados Chopp. Olha, o Mandacaru, Júnior Mandacaru. Por que Mandacaru? Mandacaru é homenagem a um bairro de João Pessoa, Paraíba. Nós estivemos aí no jogo de ida, fomos bem recebidos, fomos em 8 pessoas. Campinas, cidade linda e limpa. Obrigado, nós é que agradecemos, família Afogados Chopp. Bandeirantes. A Brasil Trader tem um time de especialistas altamente capacitados para orientação em investimentos. A empresa trabalha com inteligência artificial, seleciona os melhores investimentos do mercado, sempre com o objetivo de conseguir a maior rentabilidade. Seja o seu próprio patrão. Brasil Trader no Galeria Office Park em Campinas. Chame no WhatsApp 19 98979 5052 ou acesse atenção para o novo site brtrader.com.br. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo para sua revisão, para facilitar a sua vida. São 5 lojas na região, peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Futebol na Rádio Bandeirantes. Tá demais. Vem torcer com a gente. Bandeirantes! Quem sabe disso? Ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. No Ibope Dave rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. No Ibope Dave rola, quando solta a voz
fácil de primeira, com muita emoção para vocês. É ele, na noite de estrela, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. Futebol no corpo e na alma, na mente e no coração. Eu gosto de futebol, adoro futebol. Eu gosto de rádio, adoro rádio. Por isso estou aqui no comando da liderança do Rádio Esportivo Campineiro. Times escalados e definidos, escalado o trio de arbitragem para apitar o espetáculo aqui na Bandeirantes, a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, aproxima você a tecnologia. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000, brasitone.com.br. A Ponte Preta já está pronta e escalada pelo técnico João Brigatti, com camisa de número 1 no gol, Ivan, na direita com a 22, Apodi, na zaga 34, Wellington Carvalho e 23, Alisson, na esquerda com a meia dúzia, Guilherme Lazzaroni, no meio campo 17, Luiz Oyama, 7, Neto Moura, 88, Camilo e 10, João Paulo, no ataque 9, Zé Roberto e 29, Matheus Peixoto, à disposição no banco de reservas de Brigatti, 12, Igor Vinha, 5, Dauan, 8, Bruno Reis, 14, Hernandes, 16, Yuri, 18, Darley, 19, Guilherme Pato, 20, Zanocelo, 21, Moisés, 26, Léo e 30, Guilherme. Bandeirantes, o Afogados da Engazeira surgiu. Escalado pelo técnico Pedro Manta, com 1 Aleph no gol, 7 Guilherme, 14 Edivan, meia dúzia Everton Luiz e 11 Thalisson, 5 Douglas Bomba, 15 Diego Teles, 22 Candinho, 21 Júnior Mandacaru, 18 Grafite e 9 Denis. Repetindo, Afogados de Aleph, Guilherme, Edivan, Everton Luiz e Thalisson, Douglas Bomba, Diego Teles e Candinho, Júnior Mandacaru, Grafite e Denis. À disposição no banco, Jefferson, Thomas, Walter, Evandro, Erivelton, Bagagem, Arlan, Guedes, Rodrigo, William Gaúcho e Júnior Juazeiro. Arbitragem do jogo. Do estado do Rio Grande do Norte, Zandic Gondim Alves Júnior apita a partida entre Ponte Preta e Afogados. E o assistente Júlio, os dois. O trio é Potiguar, viu, Lupe? Lorival Cândido das Flores na bandeira 1 e Reinaldo de Souza na bandeira 2. Fazendo seus trabalhos em home office, a Brasitone tem tudo o que você precisa em soluções de tecnologia, cabos, mouses, no-breaks, roteadores, diariamente em plantão das 8h30 às 17h30 pelos seguintes canais: e-mail brasitone@brasitone.com.br, WhatsApp 19 98194 4285, telefone 19 3202 0000. Acesse também nosso Instagram e Facebook. Brasitone, a solução mais próxima de você. Bandeirantes, a rádio que tem opinião. Gleger Zozin, você por dentro do jogo. Bom, torcedor Ponte Pretano, a minha estratégia para esse jogo seria o quê? Uma linha média, esperando esse time do Afogados. Como disse aí o Pedro Manta durante toda a semana, dias que antecederam a partida, que vai partir com tudo para cima. Então eu formaria uma linha média, né, bem postada, bem junta, não dando espaço. E aí sim, contando, né, com Camilo, com o João Paulo, com o próprio Zé Roberto e também o Peixoto, que jogadores que vêm fazendo a diferença, jogadores de muita qualidade. Então a expectativa é essa, que a Ponte consiga um bom resultado, consiga trazer para Campinas essa vaga. E para você, CH? Ah, com certeza, seriedade, concentração, respeitando o Afogados. Apesar da vantagem, $500 mil de prêmio para os caras, tem neguinho aí que vai correr até dando cabeçada na parede, na trave. Vocês vão ver o que esse time do Afogados vai correr. Vocês vão ver. Tecnicamente a Ponte tem que ter calma, mas tem que ter objetividade. Vou repetir, não pode ficar fazendo joguinho de toca naqui, toca de lado, não tá mais comigo, tem que jogar sério, respeitando o time do Afogados. É assim, com seriedade e objetividade, que a Ponte vai merecer, tá com a vaga na mão.
tem tudo para passar. Vai merecer a classificação à próxima fase da Copa do Brasil. Carlos Batista. Carlos Henrique, o bate pesado, e Gleger Zorzinho, o olhar técnico da Rádio Bandeirantes, traçaram as possibilidades de Afogados da Ingazeira e Ponte Preta. Neste momento, como em todos os jogos, a CBF determina que se pratique 1 minuto de silêncio em homenagem às vítimas da Covid-19, mais de 115 mil vitimados por esse vírus maldito. Apita o árbitro. A bola está rolando. Carlos Batista. E lá foi eu de novo, microfone Bandeirantes na mão e o futebol no coração. Começa o jogo, estádio Vianão. Você está ligado aqui na Bandeirantes e a Ponte Preta atrás de uma grande vitória. Vai Macaca, 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 vai Macaca. Saudade de ouvir o grito da galera no Majestoso. Começa o jogo, tenta arrancar do time da Ponte, se manda pela ponta com Camilo pela esquerda, pau nele. Caído Camilo, jogo paralisado. Caiu Camilo, tá sentindo a pancada, foi no pé. Na arrancada lá pelo lado esquerdo do campo de ataque, Antônio Lupe, eu quero o detalhe. O Camilo saiu da primeira falta, fintou o segundo marcador e na terceira o camisa número 14, o Edivan, veio como uma carreta sem freio. Fez a falta dura em cima do Camilo, que ficou sentindo, mas já tá tudo bem com ele. Lado esquerdo, Camilo na cobrança da falta. Camilo vai pra bola para fazer a cobrança pela esquerda, campo de ataque. Se estivéssemos no estádio Moisés Lucarelli, a Ponte, que está toda de negro, estaria atacando contra o gol dos portões monumentais do Majestoso. Grande expectativa, a Ponte vai colocando 4, 5, 6 jogadores lá para dentro da grande área. Autorizado Camilo, pé direito, bateu a bola no meio da zaga, voltou, dominou, ajeitou. O Elito Carvalho bate de perna esquerda, a bola vai, a linha lateral, chega tirando lá atrás, afasta, a bola sai. Guilherme toca nela, é arremesso para Macaca. Pelo lado esquerdo, vem a Ponte para fazer a reposição. Autorizado Lazzaroni. Meteu no fundo pela esquerda. Camilo tentou o cruzamento, fecha a porta. A bola vai fora para a linha lateral. Toque outra vez de Guilherme. Novamente Lazzaroni vem para a bola para fazer a reposição. Lazzaroni levantou a bola na área, Matheus Peixoto, vem Zé Roberto, tentou girar em cima da marcação, a bola vai embora para fora pela linha de fundo, é tiro de meta, pertence ao time do Afogados da Ingazeira. Onde até tentou ali a primeira finalização com um pouco mais de perigo, mas não conseguiu. Matheus Peixoto foi o último a tocar na bola, tiro de meta para o Aleph, goleiro que joga de boné. Café Moraes, o café forte por natureza, a combinação dos melhores grãos escolhidos e processados com a mais alta tecnologia, proporcionando um ótimo sabor e um aroma único. Encontre nos melhores supermercados e atacados da região. Acesse cafemorais.com.br. Domina Zé Roberto, toca curtinho por dentro, vem para fazer o passe Luiz Oyama, a bola volta no Lazzaroni, domina o time da Ponte no campo de ataque, vem Zé Roberto, recua, toca tudo lá para trás. E tem algum significado esse negócio no goleiro aí jogar de boné? Tem algum significado, hein, Lupe? Não, Batista, ele chamou bastante atenção, né, quando defendeu aquelas penalidades contra o Atlético Mineiro, e chamou atenção o fato de jogar de boné. Então, depois daquela partida, ele já jogava assim no Campeonato Pernambucano. O Aleph é uma característica do atleta, ele joga de boné, mas não tem uma explicação não. E aí, ô Gleger, você já jogou de boné? Algumas vezes, Batista, mas aí sim pelo sol, né? Um jogo ou outro que o sol tava muito no rosto ali atrapalhando. Eu tô achando que o Aleph aí deve ser por um patrocínio, né? Pegando um cascalho. Porque. Será? Porque olha, Batista, é proibido atrapalha. Isso, hein? Atrapalha. Uma bola muito alta, passando com velocidade.
ela acaba pegando ali num ponto cego e ele perde o contato do olho com a bola. Então não é, eu não gostava. Joguei poucas vezes de boné, mas porque o sol estava realmente muito forte, mas não gostava não. Faça o seu dinheiro trabalhar por você e render mais com a Brasil Trader. Seja o seu próprio patrão, obtenha maior rentabilidade. Chame no zap 989795052. Acesse brtrader.com.br. Veja no YouTube, entre lá, procure por Rádio Bandeirantes Campinas. Eu estou narrando o jogo lá no YouTube. Você vai ver a minha imagem na minha frente tem um púlpito e tem uma frase escrita. Se você acertar a frase que está escrita, o Edu Pinheiro vai ler a sua mensagem pelo WhatsApp 971021493, 971021493. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 5 minutos passados, primeiro tempo, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Copa do Brasil em Afogados da Ingazeira. Afogados da Ingazeira 0, Ponte Preta 0. Acabou de chegar Mário de Hortolândia, acertou. Deixa eu descarregar aqui também de João Pessoa, André Vanderlei. Manda um abraço para Osvaldo Tanaka de Mogi Guaçu, Ricardo Monteiro. O 4558 até tirou uma foto sua, acertou, claro. Do Jardim São Pedro e Viracopos, o Edson Aparecido dos Santos, do Parque Tropical José Roberto, de Sumaré a Joyce, o Cláudio do 7487 de São Sebastião Alagoas, o Newton, o Carlos Alberto Jardim Maria Eugênia, o Fabiano, o famoso Bina do Jardim Pacaembu, o Beto Chibinha, a Rose Lovinha e o Gilmar estão com o Bina e o Lauro do Bosque das Palmeiras em Barão Geraldo. Acertaram! Tem futebol na Bam Bam Bam. Muito obrigado a todos participando. Olha, é uma frase que tem a ver com a Ponte Preta, tá? Não tem nada a ver com propaganda. Tô lendo aqui as propagandas, estou fazendo a propaganda. A frase está escrita. É a frase que está escrita. E vem o Afogados, dominou lá pelo lado esquerdo, a bola batida, vai para fora pela linha de fundo, saiu em escanteio. A Ponte fecha na defesa, a Ponte reclamou de impedimento, a bola foi fora, escanteio para o Afogados bater. Na enfiada do Júnior Mandacaru, buscando o jogador Thalisson pela ponta esquerda, a defesa da Ponte ficou esperando. E o detalhe é que o Bandeira, no primeiro momento, tinha marcado o impedimento, depois deixou o lance correr e não tem VAR nessa altura do campeonato, Batista. Escanteio cobrado, a bola veio para a área, Douglas, bomba de cabeça, mandou por cima do gol, pela linha de fundo, a bola saiu, é tiro de meta. É, Miguezão, hein? O Bandeira levantou o instrumento e depois que viu que o árbitro nem tchum pra ele abaixou rapidinho. E o detalhe é que esse movimento, né, segundo a nova regra, né, Batista, a interpretação é para impedimento. Porque o jogador do Afogados tenta o domínio, ele erra o movimento. Mas a defesa da Ponte foi prejudicada por esse movimento. Deveria ter sido pego o impedimento no ataque do Afogados. E o Apodi, Batista, estava reclamando disso, porque o jogador, olha, o Bandeira levantou, ele para. E aí abaixa e segue a jogada. Então não existe isso. Tô com o Júlio nessa. Levantou, tem que dar um impedimento. Rocha Autopeças, peças de qualidade com preço justo. Acesse o site rochaautopensas.com.br. Escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o seu orçamento. Lojas em Campinas, Indaiatuba, Jundiaí e Araraquara. Placar de 0-0, resultado que classifica o time da Ponte. A Ponte marca a saída de bola com Camilo. Ela vai fora para a linha lateral. É arremesso no campo de defesa. E olha o Aleph, esse goleiro que joga de boné, como disse o Lupe, na partida contra o Atlético Mineiro, o Afogados da Ingazeira conseguiu a classificação depois de ganhar a partida nos pênaltis. Ele defendeu 2 pênaltis e o Vitor, goleiro do Atlético Mineiro, deu a camisa dele de presente para o Aleph. E aí o Aleph, nesse período de pandemia, fez um leilão, leiloou a camisa para ajudar os menos favorecidos pela sorte. Olha que atitude bonita, né, do goleiro Aleph.
usando, portanto, o dinheiro para alimentar pessoas que estavam famintas, perderam o emprego e estavam com enorme dificuldade. Parabéns ao Aleph pela atitude. E pintou! Pinta na Saci, pintou o gol onde? Na Série A2, achei um golzinho aqui, gol do Red Bull lá em Penápolis, Série A2, hein? Primeiro tempo de Penapolense 0, Red Bull Brasil 1. Vai pintar, pinta na Saci, acesse sacitintas.com.br. Detalhe no ar. E no jogo aqui contra a Ponte Preta, o Aleph também saiu com um presente do Moisés Lucarelli. Saiu com a camisa do Ivan, fez questão. O Ivan na época aí estava bem valorizado porque tinha sido convocado para a seleção principal. E o Aleph foi lá, deu um abraço no Ivan e levou um presentinho do goleiro da Macaca embora também. Placar de 0-0, o time da Ponte vem com Zé Roberto dominando a bola pela esquerda, faz o lançamento para Luiz Oyama, encontrou congestionamento, perdeu, domina a bola pela direita, levantamento, lá vem o time do Ingazeira, subiu lá atrás, Ivan Quaresma pega firme, repõe rapidamente no jogo pela direita, vai saindo com a Podi, ele leva a bola, o jogo vai ser paralisado, tem um caído. E ele vai lá para ver o que é que está acontecendo com o Douglas Bomba, Júlio Nascimento. Pois é, tentaram desarmar o Douglas Bomba e acabou sofrendo a pior o jogador do Afogados, Batista, que vai sentindo. E neste momento o departamento médico do time pernambucano vai entrando em campo para atender o jogador. Só lembrando que pela segunda vez na temporada o técnico Pedro Manta muda a escalação em relação à numeração. Mantém a estrutura tática do time, mas deixa bagunçada a numeração para confundir o adversário. A primeira vez foi justamente contra o Atlético Mineiro. E vem a Ponte, Wellington Carvalho do campo de defesa, tenta uma ligação direta na ponta canhota, hora comprida, vai para fora, para ninguém, saiu. Na Saci Tintas tem coral, tem souvenir, tem todas as cores e as maiores marcas do Brasil. Vai pintar, pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 11 minutos passados, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Copa do Brasil, estádio Vianão, em Ingazeira. Conferindo o placar do jogo. Afogados da Ingazeira, 0, Ponte Preta 0. Olha quem pinta aqui é o Fran lá em Paracatu, Minas Gerais, grande Fran aqui do Poçante, né? Abraço, Fran, acertou também. Deixa eu ver aqui, seu Batista, ó. Só um minutinho, Edu, tem um escanteio aqui pra Ponte Preta, vamos ver quem é que vem. Autorizado, Lazzaroni, pé canhoto, levantou na área, deu rebote, a bola voltou, Wellington Carvalho bateu, pega firme, o Aleph. Saiu, pegou firme, sem rebote, Antônio Lupi. Na primeira tentativa por cima, através do escanteio cobrado pelo Lazzaroni, a bola acabou soprando no segundo pau pro Wellington Carvalho, que chutou, e o Aleph fez a defesa. Seguindo, Edu. É muita mensagem, seu Batista, eu não tô dando conta. Olha a Célia de Santos, Célia Barbosa de Moura de Santos, do Canadá. Alô, Marcel, muito obrigado. Eduardo Pai e Juninho Filho de Pedreiro, Gabriel, também o Jorge de Pedreira, o Ricardo Dutra do São Martinho, e me dando um abraço para você, o Trem. E quem que é o Trem? O Trem é da torcida jovem, região do Campo Grande. Alô, torcida jovem, Campo Grande, aquele abraço, obrigado. Bandeirantes. Opa, alô, Trem. Trem, um abraço para você, muito obrigado. E é o seguinte, hein? A Ponte sai lá atrás do campo de defesa, vem com a Podi. Ele faz o lançamento na ponta direita para João Paulo. Foi aterrado, o árbitro parou, marcou falta. É falta pela direita. E é o seguinte, eu tô achando que esse campo é menor, né? A FIFA exige o campo, todos os estádios precisam ter gramados do mesmo tamanho. Tem um tamanho mínimo, um tamanho máximo. Mas estou achando esse campo aqui muito pequenininho. E vem na bola, domina Matheus Peixoto, tentou girar em cima da marcação, perdeu, foi desarmado. A Ponte retoma com Luiz Oyama pela esquerda, recupera e recua, toca o jogo no campo de defesa. Vem o Wellington Carvalho tentando a saída, falta nele, o árbitro parou, marcou falta para Macaca bater. O seu almoço no Ponto 10, restaurante aberto todos os dias. O melhor self-service, grande variedade, carnes, massas, saladas fresquinhas, deliciosas sobremesas, sucos, chopes e cervejas geladíssimas.
Rua Boa Ventura do Amaral 788.10 Restaurante. É tempo de análise, comecinho do jogo. Gleger, Zorzi, a plataforma tática, movimentos iniciais da partida, 0-0 Gleger. Batista, a Ponte a princípio tá ali bem postada, né? A sua primeira linha muito bem postada. Tô gostando do Alisson. Vai lá, Batista. E vem, domina, Mandacaru, pé direito, cruzou na área, lá vem o Afogados, tira lá atrás, afasta a retaguarda da Macaca, seguindo o Gleger. Então a Ponte tá aí, precisa só estar atento a esses detalhes aí de diagonal. Eu sempre gosto de cobrar isso aí dos laterais, né? O lateral tem que estar muito atento e o zagueiro também na cobertura. O time do Afogados tenta, né, de uma forma ou outra chegar ao gol da Ponte, mas a defesa e os dois volantes muito bem postados. O que a Ponte precisa é organizar aí um contra-ataque, né? Para você poder sair, fazer 1-0, aí você mata definitivamente o jogo. O Apodi precisa aparecer um pouco mais ao ataque e o Lazzaroni também. E o Camilo hoje está bem no jogo, viu? Camilo recolheu na ponta direita, levantou, bola cruzada na área, subiu lá atrás, Guilherme afasta, tira, vem Candinho, domina, tentando fazer a ligação pelo setor esquerdo, vem na movimentação, Mandacaru se manda agora pela ponta canhota, ele joga dos dois lados, parte o Júnior, Mandacaru vai à linha de fundo, pé canhoto, cruzou para trás, chega para afastar, tira no campo de defesa, sai jogando o time da Macaca, para ter um bom dia, uma boa tarde, boa noite, tem que ter Café Moraes. O café forte por natureza, para ter o Café Moraes aí do seu estabelecimento comercial. Ligue 32417229, acesse cafémorais.com.br. Detalhe no ar. O Mandacaru foi igual um caminhão sem freio na tentativa da jogada, Batista. E ele não só trombou com a placa de publicidade, como está até agora caído, sem nenhum atendimento médico. O jogador do Afogado sente o fora de campo, time pernambucano com um atleta a menos. Mas aí não, né? O árbitro tinha que paralisar o jogo para o atendimento. É isso que manda o protocolo da FIFA. A integridade física do jogador tem que ser sempre observada. Tá caído, continua caído, portanto, o jogador camisa número 21, Júnior Mandacaru, fora das 4 linhas. Agora ele se levanta, mas está sendo atendido pelo departamento médico. Conheça a Brasil Trader e saiba como conquistar a sua independência financeira. O seu dinheiro pode render muito mais. Chame no Zap 989795052. Vem embora o time da Ponte, Apodi partiu, levou para a linha de fundo, cruzou, passa, lambendo a cara do gol, bem, vai embora. Faltou alguém para empurrar a bola para a rede, ninguém chegou, o cruzamento foi muito forte, batida cruzada, a bola passou lambendo a cara do gol, Antônio Lupi. Faltou o Matheus Peixoto ou o Zé Roberto, um dos dois atletas. Eles tinham que se posicionar melhor dentro da pequena área, eles queriam um cruzamento para trás, mas o Apodi não viu. A Ponte chega com perigo, tem uma boa vantagem, mas por enquanto empata em 0-0. Rocha Autopeças, as marcas mais conceituadas do mercado, ótima qualidade e preço justo. É isso aí, você vai comprar com preço justo, variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais e importados. Acesse rochaautopeças.com.br. Júlio Nascimento, eu quero saber informações sobre a integridade física do Júnior Mandacaru. O jogador já foi atendido pelo departamento médico, Batista, está pronto para voltar. Já o Afogados com 11 jogadores em campo. Lazzaroni domina no campo de defesa, vem no contragolpe, trazendo o time da Ponte, vem com João Paulo, levantou na entrada da grande área, subiu lá atrás de cabeça, Everton Luiz afasta, tira, joga para fora, para a linha lateral. É arremesso pela esquerda. Esse é o futebol raiz, é aqueles campinhos, que arena da Copa, coisa nenhuma, esse campinho aqui, esse é o verdadeiro futebol brasileiro. Arremesso lateral, Lazzaroni cobra, tocou a bola para Matheus Peixoto, dentro da grande área, chega a zaga do Afogados da Engazeira, afastando, tirando, recupera a posse de bola, Luiz Oyama adiantou, tentou fazer o passe, não conseguiu, o futebol dele foi sujado pela marcação, sai jogando lá atrás, Denis, vem Douglas Bomba, recolheu lá pelo setor esquerdo, vem Thaleson para
para fazer o passe recuado, recua para dentro da grande área. O Aleph, o goleiro, bate de perna direita, levanta pela meia, domina, tenta passagem, lançamento, Candinho, meteu a bola na entrada da grande área. O árbitro não marcou falta ou marcou? Parou, marcou, falta, deu arremesso lateral. Guilherme cobra, ele faz o lançamento, cima do Afogados da Ingazeira, pela ponta direita, voltou. vai pra bola para dominar. Voltou a informação. Jogador do Afogados já está de volta e agora o time pernambucano com 11 jogadores em campo, Batista. Alisson domina pela esquerda, partiu lá pelo setor canhoto, vem pra bola para fazer o passe curtinho. Erra o passe, sai jogando lá atrás o time da Macaca pela direita. Vem na bola, bate de perna direita, Camilo soltando para Apodi, que já está se aventurando lá pela ponta direita, volta para Camilo, levantou na entrada da grande área, vem lá atrás para afastar, chegou Edivan, tirando e afastando, vem o time do Afogados da Ingazeira para o contragolpe, dominando Bandacaru, dentro do círculo central, tentou um passe aberto, com um pouco mais de evolução no jogo, mas errou, jogou para fora, para lateral. É pela direita, mas ele só errou esse passe porque estava com problemas na caneleira. Senão, não teria errado o passe. Que é amarrada com Durex. É mesmo? É, Durex. pois é. Durex? Sim. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 20 minutos passados, primeiro tempo, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Copa do Brasil, estádio Viarão, Afogados da Ingazeira, 0, Ponte Preta 0, Edu Pinheiro. Olha aqui, olá Gui do São Bernardo com os netinhos lá, muito obrigado. É o seguinte, vá no YouTube, coloque lá Rádio Bandeirantes Campinas, Rádio Bandeirantes Campinas. O Batista está transmitindo, tem uma frase no púlpito onde ele está transmitindo. Qual é essa frase? Manda pra cá que eu falo o seu nome. Um abraço pro Ubaldo. Ubaldo, ele pegou, acertou. Ubaldo e o Ricardo Bugrino de Hortolândia. Alô, Claudião Taxista e todos do Ponto e Táxi do Jardim Carlos Gomes. O nosso muito obrigado. Outro paulista na Copa do Brasil é a Ferroviária, hein? Hoje, 19 horas, no Independência. América Mineiro e Ferroviária. Jogo da volta. Na ida em Araraquara foi 0-0. Bandeirantes AM 1170 e também em todas as plataformas digitais do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Estamos no Band Multi, também no YouTube, no site rb1170.com.br e você pode curtir também no YouTube colocando lá a frase que está escrita aqui na frente do púlpito que eu estou trabalhando. Mande para o Edu Pinheiro, 971021493. E aí a sua mensagem. Se o Edu Pinheiro ler a sua mensagem é porque você acertou o que é que está escrito aqui na frente do púlpito. Rocha Autopeças, ofertas de aniversário. 28 anos, descontos especiais, pagamento em 6 vezes no cartão. Acesse o site rochaautopeças.com.br. Escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você, agilize o seu orçamento e também faça o pedido pelo WhatsApp. Entrega é pelo delivery. Carlos Henrique, o bate pesado, 22, estamos ultrapassando quase na metade do primeiro tempo, 0-0. Quem está melhor do jogo, CH? Um jogo previsivelmente truncado, né? Com bastante motivação. Os dois times estão tentando praticar um esporte parecido com o futebol, mas até agora não conseguiram. Jogo horroroso até agora e o 0-0 está correto. É falta pela direita, lá vem o Afogados da Ingazeira. Tomando posição Guilherme para a batida, arma perna direita. O time do Afogados adianta suas fileiras. A ponte retraída. Partiu Guilherme, pé direito, levantou na entrada da grande área. Batida em cima da marcação. Tira o time Ponte Bretana. A bola volta na cabeça de Guilherme. Colocou na frente, vem lá atrás. Neto Moura afasta, tira, levanta no campo de ataque. Vem de cabeça Diego Teles. Limpa a jogada, tira por cima de cabeça. Joga para fora, para lateral, para evitar o contragolpe do time da Macaca. Arremesso lateral. Na Saci Tintas tem coral, tem souvenir, tem todas as cores e as maiores marcas do Brasil. Vai pintar, pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br.
Domina Podi pela direita, vem o time da Ponte empatando o jogo, placar de 0-0. Alisson bate, ele perto da direita, expulsa a bola lá de trás, levanta na área do Afogados da Ingazeira. Saiu o Aleph lá atrás, pega e vai sair jogando no campo de retaguarda. O Afogados da Ingazeira tem que fazer 3 gols para levar para pênalti e não tomar nenhum, ou então fazer 4 para conseguir a classificação direta. 3 gols, se não tomar nenhum, Afogados leva a decisão para pênaltis, já que no primeiro jogo a Ponte venceu por 3-0, jogando no estádio Moisés Lucarelli em Campinas. E vem a Macaca pela esquerda, Lazzaroni vem dominando, tabelou com João Paulo, Lazzaroni colocou a bola na frente, mas não conseguiu dominar lá na frente. Matheus Peixoto armou contra-golpe, se manda pela direita, vem Grafite, tentou fazer o passe, erra, não consegue concluir a jogada, sai lá atrás, vem dominando o time da Macaca, vem com Camilo, reiniciando a jogada pela esquerda no campo de retaguarda. Alisson trabalha na perna direita, rola rasteirinho, entregando para Wellington Carvalho, batendo de perna direita, virando pela meia, se manda, vem pro jogo. João Paulo fez o lançamento na ponta canhota para Lazzaroni, a bola vai para fora, Guilherme toca nele, arremesso lateral pela esquerda. Guilherme Lazzaroni está autorizado, cobra rápido, tocando para Camilo, voltou mal, jogou para fora, para a linha lateral, é arremesso para o Afogados da Ingazeira. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 25, primeiro tempo, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Copa do Brasil, estádio Vianão, no estado de Pernambuco. Conferindo o placar do jogo, Afogados da Ingazeira 0, Ponte Preta 0. Acabou, hein? Acabou de chegar aqui o Gaudêncio Sepúlveda, Valença do Piauí. Muito obrigado, acertou a frase. Alex do Cambuí, o Alfredo do Cambuí, de olho na TV, o outro no YouTube, hein? O Batista parece que tem 1,88 m, seu Edu. Brincadeira, do Parque Via Norte, o Alfredo Luiz, muito obrigado. E falando novamente, seu Edu, o senhor falou muito depressa meu nome. Gui do São Bernardo. É Gui do São Bernardo. Obrigado. Bandeirantes. Alô, Gui do São Bernardo. Obrigado. Um grande abraço para você. Cartão, a informação. camisa 17, Luiz Oyama matou a jogada, recebeu cartão amarelo. Guilherme cobra a falta, virando lá pela ponta direita, vem pro cruzamento, lançou para dentro da grande área, dominou o Afogados, pé direito, Mandacaru, bateu virando, jogou para fora pela linha de fundo, girou bonito, mas quando bateu, perdeu o ângulo, a bola saiu pela linha de fundo, Júlio Nascimento. Cruzamento do Guilherme foi bom, veio forte, Mandacaru conseguiu o giro e mandou para fora. Boa finalização do camisa 21, levando o perigo contra a meta do Ivan. 0-0 em Afogados. O ponto 10, restaurante já está aberto para o seu almoço todos os dias. O melhor self-service, carnes, massas, saladas fresquinhas, deliciosas sobremesas, sucos, chopes e cervejas geladíssimas. Peça pelo iFood ou então ligue 3234-4390 e retire no ponto 10 restaurante. E neste momento o jogo é paralisado para a hidratação dos atletas. Sempre lembrando que a CBF tem um termômetro à beira do campo. Quando o termômetro atinge 28 graus por mais de 10 minutos, o jogo tem que ser paralisado. 31 graus nesse momento no estádio Vianão e por isso o jogo foi paralisado. E olha, só uma curiosidade, né? A origem do nome Afogados da Ingazeira. A origem desse nome explica-se com a seguinte história. Não se sabe o ano, mas em tempos distantes, um casal de viajantes tentando atravessar o rio Pajeú, uma época de enchente muito forte, o casal foi levado pela correnteza e desapareceu, ou seja, o casal morreu afogado. Somente dias depois, os cadáveres foram encontrados. Como o município era distrito da cidade de Ingazeira e já existia uma comunidade no Recife chamada Afogados, resolveu então incorporar o nome de Ingazeira ao seu nome.
E aí virou Afogados, ou seja, o casal de Afogados, né? Afogados da Engazeira. Gostou, Gleger? A origem. A origem! Na Saci Tintas tem coral, tem souvenir, tem todas as cores e as maiores marcas do Brasil. Vai pintar, pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. E aí, Carlos Henrique, o bate pesado. Vamos terminar esse jogo no 0-0. Ninguém quer saber de fazer gol em CH. A característica do jogo indica para isso. Pode até acontecer um gol, mas pela produção, por merecimento de ambas as equipes, tem que terminar 0-0. Aliás, esse medo eu tinha antes do jogo começar. A Ponte jogar só para administrar. E é isso que ela está fazendo. Placar de 0-0, ninguém mexeu no marcador. Quero mandar aqui um grande abraço para todos que estão curtindo o som na Bandeirantes. Alô, Denis Vargas. Abraço para você. Ele está perguntando aqui se o jogo tem televisão. Tem televisão, mas continue ouvindo aí a Rádio Bandeirantes. Camilo vem lá pela esquerda, meteu o pé direito, levantou na área. Thalisson na cobertura, subiu. Aleph pega firme, sem rebote. E atenção, torcedor, conferindo o tempo e o placar do jogo na Bandeirantes. 30 minutos cravados, segundo tempo, conferindo o placar da Copa do Brasil. Estádio Vianão, no Sertão Pernambucano. Afogados da Engazeira 0, Ponte Preta 0. Acertou a frase aqui o pessoal da RJ Jardinagem do Campo Grande, a Ana Paula. Obrigado, Ana Paula, nos acompanhando aqui. Matheus e Altino da Vila Padre Anchieta, Lucas Gomes, Hércules Ascensão Ferreira, Jardim Santa Lúcia. O nosso muito obrigado, Batista, vai repetir a promoção de hoje lá no YouTube para você ver e mandar o seu recado para mim. Segue o jogo. Bandeirantes. Mas é o seguinte, hein? Não é o nome dos patrocinadores que estão aparecendo, girando lá na tela, tá? Não é o nome dos patrocinadores, é uma frase. É uma frase que está escrita aqui, ó, na frente do púlpito que eu estou aqui transmitindo o jogo. Essa frase que você tem que mandar é uma frase que tem a ver com a Ponte Preta, que está jogando hoje, representando a cidade de Campinas. Mande para 971021439. 7102-1493. Mande para cá, o Edu Pinheiro vai ler a sua participação. 31 minutos passados do primeiro tempo, placar de 0-0. Gleger Zorzinho, a opinião do jogo de Isaí Gleger. Batista, as duas equipes muito agrupadas, tentando jogar por dentro, né? Jogadas de meio de campo. E é por isso que o jogo tá feio, né? Truncado. Porque precisa expandir um pouco mais, dar um pouco mais de amplitude a esse jogo. A Podi aparece pouco ao ataque, o Lazzaroni idem. Então precisa o João aí criar uma alternativa para que a Ponte tenha um pouco mais de jogada de profundidade, para espaçar um pouco mais esse jogo. Tenta ali com o João Paulo, tenta com o Camilo, mas num setor do campo muito povoado, Batistão. É o seguinte, dois cearenses munidos de um enorme facão, inimigos entraram no elevador, alguém apagou a luz, falou: agora é com vocês. Briga de facão no elevador apagado. Esse é o jogo, essa é a qualidade do jogo. Um era Ponte Pretano e outro torcedor do Afogados. É isso aí, briga de facão no escuro. Domina o time da Ponte, vem pela direita, escapa, Podi, se manda, vai pro campo de ataque, encontrou a marcação, virou por dentro, soltou o jogo para Zé Roberto, limpou na perna direita, tocou para Matheus Peixoto, buscou a tabela, Matheus Peixoto foi pro solo, reclamou da falta, o árbitro não marcou e caiu um do Afogados. Júlio Nascimento, um do Afogados, desabou. O que é que aconteceu? Ele está sentindo uma pancada forte na costela. Pois é, Batista, o jogador do Afogados ali na região lombar. E até o Matheus Peixoto vai conversar com ele, é o Denis, né? Tá por ali também o Everton. E o Matheus Peixoto vai conversar com o árbitro, que nessa temporada adaptou mais jogos da segunda divisão do Campeonato Potiguar do que da primeira divisão. Então é um jogo de ritmo diferente para a arbitragem também, Batista. Ô Batista, oi. Quem torce para a Ponte Pretano, e quem torce para o Afogados? É o
gentílico de Afogados, né? Qual é o gentílico de Afogados? Qual seria? Afogadeiro, né? Afogadeiro ou afogadense? Afogadeiro ou afogadense? Vamos de torcedores do Afogados? Tem algum torcedor do Afogados que poderia nos socorrer nessa? Vou comunicar. Tem o pessoal ouvindo lá, né? O Edu acabou de falar que tem o pessoal lá do Afogado Chopp. Podia mandar pra gente, né? Afogadenses. Afogadenses. Aí o Júnior Nascimento já tirando, portanto, Boa, a dúvida. A sua dúvida, Gleger Zorzin, foi desfeita. Sensacional. Você quer outro detalhe, Batista? São 37 mil torcedores afogadenses registrados. 37 mil torcedores, tem bastante, hein? Domina a bola no campo de defesa, vem, recebe lá atrás, ajeita, Alisson tenta sair jogando, recua a bola para dentro da grande área para Ivan Quaresma. Ele ajeita com os pés, bateu de perna direita, levanta no campo de ataque, responde lá atrás, Diego Teles, a bola volta, o time da Ponte tenta dominar, com dificuldade vem Luiz Oyama, conseguiu chegar a bola até Zé Roberto, ele abriu na lateral na passagem de Lazzaroni, recolhe na ponta canhota, vai para a bola, deixou a ponta, se enfiou pela meia, abriu no fundo pela esquerda, vem Camilo, pé direito, levantou na área para ninguém da Macaca, saiu lá atrás, o Aleph pega firme. Faça o seu dinheiro trabalhar por você e render mais com a Brasil Trader. Seja o seu próprio patrão, obtenha maior rentabilidade. Chame no zap 989795052. Acesse brtrader.com.br. Zé Roberto dominou, pé direito, bateu pro gol, bateu fraquinho. O Aleph pega firme lá atrás e sai jogando com o Afogados da Ingazeira. Olha, no Torneio da Cana eu joguei em estádios melhores do que esse, hein? Torneio da Cana lá na região de São Joaquim da Barra. O estádio realmente é extremamente acanhado no sertão pernambucano. Vem Edivan, recua para a entrada da grande área. O Aleph saiu dominando com os pés fora da sua área de confinamento. Bateu de perna direita, levanta a bola no campo de ataque. Bola aberta pela ponta para Guilherme, não conseguiu chegar. Vai para fora, para a linha lateral. Zé Roberto cobra arremesso, recua. Lazzaroni domina, bateu de perna canhota, levantou para Camilo no campo de ataque, usou o peito. Caiu desequilibrado Douglas Bomba. Domina no campo de defesa, soltando para Thalisson lá pelo setor esquerdo. Tenta o passe no contato na ponta canhota com Mandacaru. Ele comete a falta em Apodi. Campo de defesa, falta para Macaca bater. Rocha Autopeças, promoção de aniversário de 28 anos, tudo em 6 vezes no cartão, variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais importados. Lojas em Campinas, Indaiatuba, Jundiaí e Araraquara. Detalhe no ar. Depois da partida contra o Afogados, a Ponte permanece no Nordeste do Brasil, porque no próximo sábado, às 9 horas da noite, encara o Sampaio Correia pela Série B. Depois tem mais um compromisso fora, contra o Paraná, em Curitiba. Tem coisa que é legal. Tem coisa que é super legal. E o jogo aberto com o Edu Pinheiro aqui na Bandeirantes é super legal. E tem o oferecimento de Supermercado Taquaral. Aqui você especial, tem de tudo para você pelo melhor preço, é muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. Brasil Trader, faça o seu dinheiro render muito mais com a Brasil Trader. E vem pra bola, Douglas Bomba, tocou pra Mandacaru, abriu Thalisson, pé canhoto, levantou a bola cruzada na área, subiu lá atrás, afastou a bola, voltou, Candinho, pé direito, bateu em Lazzaroni, toca nele, vai fora pela linha de fundo. Olha o Afogados atacando aí, é escanteio pro Afogados bater. E com muita dificuldade pro Guilherme Lazzaroni, que tem contido esses ataques investidas do Afogados. Na bola parada, Candinho na bola. Candinho partiu, pé direito, cobrou o escanteio, levantou na área, subiu lá atrás, Luiz Oyama de cabeça para afastar, chegou tirando e afastando, a bola caiu pela direita, vem João Paulo, faz o lançamento para Camilo, o goleiro saiu, João Paulo dominou, entrou na área, caiu, reclamou do pênalti, tira o zagueiro. Everton Luiz, a bola foi embora para fora pela linha de fundo em escanteio para Macaca bater.
Depois de um chutão do campo defensivo, o Camilo foi muito inteligente. A bola quicou, o zagueiro deixou passar. Ele deu um leve toque por cima do goleiro e depois acabou caindo dentro da grande área. Pediu pênalti, mas na minha opinião, nada aconteceu. A Ponte tem escanteio pelo lado direito. Escanteio pelo lado direito. Se fosse no Majestoso, seria lá no gol dos Portões Monumentais. João Paulo se prepara para a batida, ele cobra, bate com a direita, Lazzaroni também está por lá, ele bate com a esquerda, 39 minutos, primeiro tempo, partiu João Paulo, pé direito, levantou na área, houve um desvio, subiu lá atrás, afasta, vem, toca Neto Moura, a bola pela esquerda, bateu firme de pé canhoto, Alisson em cima da marcação, tira Douglas Bomba. Jogou para fora, para a linha lateral, é arremesso pela direita. Quase acertou um povo que está ali numa casa próxima lá, né? Tá assistindo o jogo. Ninguém pode comparecer nas arquibancadas, mas ninguém pode evitar que o pessoal na janela observe a partida. Domina pela direita, vem Luiz Oyama dominando pela meia direita, rola na lateral, placar de 0-0, ninguém mexeu, João Paulo vem e recuou mal, se manda pela esquerda, vem Diego Teles, pé canhoto, bateu cruzado, vai embora para fora pela linha de fundo. Batida cruzada na esquerda para a direita, a bola passou na cara do gol, foi embora, que perigo! É tiro de meta para Macaca bater! E com muito veneno, né? A jogada do Diego Teles buscando o Denis com o pé esquerdo. Ele buscou o ângulo do goleiro Ivan Quaresma e a bola passou muito perto. Principal lance de ataque do Afogados, quase o primeiro gol do jogo. Café Moraes, o café forte por natureza, combinação dos melhores grãos escolhidos e processados com a mais alta tecnologia, ótimo sabor e aroma único. Encontre nos melhores supermercados e atacados da região. Acesse cafemorais.com.br, conheça mais. Detalhe no ar. Camilo caído, vai saindo de campo ali de maca, preocupa a situação do camisa 88 da Ponte Preta. A Macaca fica com um jogador a menos no jogo. É a preocupação de escalar o time titular numa partida como essa, é justamente esse tipo de problema, né? Tá fora já, hein? Dauan. É campo ruim, cheio de buraco. De repente pode comprometer aí com uma contusão e tirar um jogador importantíssimo da trajetória do Campeonato Brasileiro da Série B. Alteração na Macaca. 88, Camilo machucado, tá fora. 5, Dauan, volante, tá no jogo. Dauan está entrando no time da Macaca, Gleger Zorzinho, que muda aí no time da Ponte com a entrada do Dauan no lugar do Camilo. É possível que ele faça um losango de meio de campo, o Dauan mais na contenção agora, fechando ali, né, o sistema de volância, com o Oyama de um lado, o Neto Moura de outro, e o João Paulo um pouco mais à frente. O detalhe, né, Batista, naquele lance que o goleiro acabou saindo, a bola, o Camilo consegue tirar a bola do goleiro, a bola dá uma escapada, eu acho que na arrancada. Acho que aí, ali que ele acabou tendo um problema muscular, preocupa, claro, mas agora a Ponte fica um pouco mais defensiva, né? E pode liberar um pouco mais o Oyama com o Neto Moura, porque o Dauan consegue ficar ali na contenção dos dois zagueiros. Lazzaroni vai para a bola para fazer a cobrança, vai tomando posição na marca de 42 minutos, é falta para Macaca bater pela esquerda. Autorizado, partiu Lazzaroni, pé canhoto, levantou na área, a bola vai embora para fora pela linha de fundo, toque de cabeça, Everton Luiz, é escanteio, é pela esquerda, escanteio para Macaca bater. Jogadores do Afogados queriam toque no Dauan, mas ele fez um movimento com o dedo falando que não. A Ponte tem escanteio, lado esquerdo, é mais um lance perigoso para a Ponte. 42 minutos passados do primeiro tempo, placar de 0-0, Lazzaroni vai para a bola, a Ponte coloca o trenzinho lá na marca penal, autorizado. Partiu Lazzaroni, pé canhoto, levantou na área, veio de joelho lá atrás para afastar Douglas Bomba, tira, tentando armar um rápido contragolpe o time do Afogados da Engazeira, Grafite, de perna direita bateu, colocou
tocou lá na frente para Denis, tira, Apodi, afasta, cobra rapidamente o arremesso lateral, Denis vai pro solo, o árbitro parou, marcou falta pro Afogados bater e vai sair o amarelo Júlio Nascimento. No contra-ataque do time do Afogados, justamente após o escanteio da Ponte, o contra-ataque de muita velocidade, o Apodi acabou derrubando o Denis, cartão amarelo pro 22 da Ponte, Apodi amarelado. É só observar o Camilo, infelizmente o Antônio Lupi não está no local para saber se preocupa. Partiu Guilherme, pé direito, cobrou a falta do outro lado, a bola passou de uma extremidade a outra, Zé Roberto faz a proteção, sofreu a falta lá na linha de fundo no campo de defesa. Aliás, o Antônio Lupi estava com a passagem comprada, o Antônio Lupi também o Júlio Nascimento, que narraria essa partida, né, Lupi? Mas por causa da pandemia não nos sentimos confortáveis em mandá-los para fazer essa partida lá no sertão pernambucano. Hotel, meio de transporte, tudo isso é preocupante, estamos no meio de uma pandemia. E, portanto, o repórter não estando no local dificulta um pouco até para saber a informação, se preocupa ou não a contusão do Camilo. É verdade, Batista, porque o Camilo a gente não percebeu nenhum momento do jogo, a não ser esse que o Gleger destacou na dividida com o goleiro Aleph. Então fica essa preocupação, é claro, a gente vai abordar esse assunto também com o João Brigatti na entrevista coletiva, mas é uma preocupação sim a lesão do Camilo. Infelizmente nós não temos por enquanto o acesso para saber se preocupa ou não. É, o que pode ter acontecido, né, é que tirou o Camilo para não agravar uma possível contusão. E vem Guilherme soltando o jogo para Candinho na entrada da grande área. Abriu para Grafite, pé direito, levantou, cruzou. Chega lá atrás, Apodi, afastou, tirou, a bola voltou pela esquerda. Thalisson, pé canhoto, bateu cruzado em cima da defesa. O corte feito lá atrás. Tirou de qualquer jeito o Wellington Carvalho. A bola aberta pela ponta direita. Vem embora Zé Roberto de perna direita. Tentou passe completamente equivocado. Saiu o Aleph lá atrás, pega firme, sai jogando para o time do Afogados da Engazeira. Vem para a bola, domina, 3 minutos serão acrescidos no jogo, vamos até 48, estamos na marca de 45 neste momento, daqui a pouco. O intervalo inteligente, diferente no rádio brasileiro. O Everton Luiz domina a bola no campo de defesa para o Afogados. Jogando para dentro do círculo central, placar de 0-0. Enfiada de jogada para Mandacaru, a bola passou por ele e saiu lá atrás. Ivan Quaresma pega com enorme facilidade e tranquilidade. Mais três. Vamos até 48. A Ponte venceu o primeiro jogo 3-0 e hoje pode perder até por 2 gols de diferença, que assim mesmo estará classificada. Afasta Guilherme. A Ponte insiste na marcação. Levantamento, vem Matheus Peixoto, pé direito, entrada da área, bateu, a bola tocou no zagueiro Edivan, a bola vai embora para fora pela linha de fundo em escanteio para Macaca bater. Matheus Peixoto tem faro e também as características de um atacante, chutou pro gol, mas não era a melhor opção. Tinha o Zé Roberto livre pelo outro lado, a bola explodiu na zaga do Afogados. A Ponte tem mais um escanteio no finalzinho do primeiro tempo. Lazzaroni na bola. 46 minutos passados, primeiro tempo. A Ponte vai povoando a área do Afogados da Engazeira. Partiu Lazzaroni, pé canhoto, levantou na área. O Wellington de cabeça tocou, chegou o goleiro, tira! O Aleph! Espetacular! Levantamento na cobrança de escanteio, feito o levantamento sobre o Wellington Carvalho de cabeça. E aí o Aleph se chocou contra a trave e se machucou. Se machucou o goleiro da equipe do Afogados da Engazeira, está caído, o jogo está paralisado. Mas salva a equipe do Afogados o goleiro Aleph, na cabeçada não tão forte do Wellington Carvalho, mas ela tinha o endereço do gol. De mão trocada fez a defesa, só que depois o goleiro acabou tendo um choque com a trave, com a rede, está sangrando bastante ali na boca. Preocupa a situação do goleiro do Afogados, a Macaca tem mais um escanteio. Preocupante, hein, Batista? Parece que pegou no gancho ali, que segura a rede ali. Sangra muito o goleiro Aleph. É preocupante, hein? Preocupa sim. Ele parece, né, Júlio, que tá com os olhos esbugalhados.
Dando a impressão que está assim, meio inconsciente. Uma pancada realmente. Ele fez o movimento para fazer a defesa, faz o movimento e depois desce com o rosto, a mandíbula batendo. Aquilo ali é um ferro e o choque acaba machucando o goleiro do Afogados da Engazeira. Pois é, Batista, inclusive a arbitragem pede muita cautela, né? Muita paciência, até na imagem, né? Uma imagem forte, muito sangue. Então existe uma preocupação grande com a situação do goleiro Aleph. Olha, Batista, numa competição de alto nível como é a Copa do Brasil, eu acho que dificilmente o Aleph seguirá em campo, né? O médico precisa de uma intervenção neste momento. Inclusive na Série A, esse tipo de situação tem um médico neutro para decidir. Ele tá grogue, Júlio. E o médico não faz nada, né? Tá muito mal, hein? É o que me grogue, espanta. Cara. Ele não deve ser nem médico, o rapaz ali, não sei. Pelo amor de Deus, o rapaz tá grogue. Poderia até o departamento médico da Ponte, né, CH, que tem mais investimento, entrar em campo para ajudar a equipe do departamento do Afogados, viu, Batista? Parece um pouco perdido na ocasião. Os jogadores da Ponte estão chamando, né, o Dauan. Dá a impressão de que está chamando o departamento médico da Ponte para ajudar, mas o goleiro reserva do Afogados da Engazeira já está calçando as luvas. E dá a impressão de que realmente não dá para continuar, né? O acidente foi muito feio mesmo. O médico da Ponte está ali. Chega o médico da Ponte. Isso aí não se trata nem de ser o adversário. Isso aí é um ato de humanidade, né? Sem dúvida, sem dúvida. E como disse aí, acho que foi o CH, né? O pessoal do Afogados não deve ter um médico ali, não é possível. O goleiro tá muito mal, né? Uma cena muito forte, sangra muito e ele tá... Parece que ele tá passando mal, né? Essa é a impressão que dá, Batista. Ele bateu a parte lateral direita na trave. Foi um choque, nossa, impressionante. E tem um detalhe, né, CH? Tem uma ambulância aí atrás do gol ali. Impressionante. Poderia levar ele pra ambulância ali, né, Batista? E tem um detalhe, só tem uma ambulância no estádio, hein? Grande abraço para o Pedro Sardelli, grande cinegrafista da Band. Pedrinho Sardelli. Está sendo retirado de maca neste momento o goleiro Aleph. E vem aí Júlio Nascimento, goleiro reserva do Afogados. Exatamente, Batista. Vai precisar mexer o time do Afogados e o goleiro reserva é o Igor. Igor, número 12, na vaga do o Aleph, que vai direto para o hospital, provavelmente. Igor 12 no jogo. Eu chamei a atenção da ambulância, porque se nós tivermos lá uma ambulância só, se ela sair do gramado, se ela for embora, se ela for levar o goleiro, tem que esperar a outra retornar, se não tiver duas. Porque o jogo não prossegue sem ambulância no estádio. É Igor ou é Jefferson o nome do goleiro, hein, Júlio? Perdão, é Jefferson Danilo. Jefferson Danilo, número 12, na vaga do o Aleph. Jefferson Danilo. Lazzaroni, pé canhoto, levantou, cobrando o escanteio. A bola fica viva na área. Zé Roberto bateu, é gol! Gol! Passados primeiro tempo, cobrança de escanteio pela esquerda. Lazzaroni meteu o pé canhoto, levantou na área. Douglas Bomba foi tirar de cabeça, se atrapalhou. A bola sobrou no pé esquerdo de Zé Roberto. Ele enfiou o pé, mandou a bola no fundo do gol do Afogados da Engazeira. E a bola fez chuá! Marca Zé Roberto e faz a torcida vibrar. Vibra! Vibra! Da pele até o osso. Examada Ponte Preta. A bola gosta de rede. É de rede que a bola gosta. Zé Roberto. Zé Roberto, 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 camisa 9. Ele, o autor do gol.
do jogo no Vianão. Zé Roberto meteu a bola na rede, marcou para Macaca. Ponte Preta 1, Afogados da Ingazeira 0, e o detalhe do gol vai ser o Antônio Lupi. Depois da cobrança do escanteio pelo lado esquerdo, um bate-rebate na defesa do Afogados, que não conseguiu afastar o perigo. Melhor para o Zé Roberto, que estava atento no lance de perna esquerda, mandou um chute forte, sem chances para o Jefferson, que acabou de entrar no jogo. Depois, muita reclamação dos jogadores do Afogados, mas o gol foi validado. Zé Roberto marca o primeiro gol dele com a camisa da Ponte na temporada. O primeiro da Macaca no jogo. Tá no placar do estádio Vianão. Afogados 0, Ponte Preta 1. E no bolo ali saiu um cartão amarelo para o jogador do Afogados da Ingazeira. Me pareceu Douglas Bomba. Daqui a pouco o Júlio Nascimento vai confirmar. Apita o árbitro, termina. Olha o Zé Roberto falando aí. O Zé Roberto, autor do gol, fala a respeito dessa vitória da Ponte. Então dificulta um pouco até para correr, mas a gente sabia que o jogo ia ser difícil, que o time dele está bem forte, né? Chegaram aí à semifinal do Pernambucano, time bastante competitivo. Dá graças a Deus aí para ele segurar no finalzinho aí, que vai dar uma tranquilidade maior para a gente aí pro jogo. Essa tranquilidade, a Ponte aumenta, né? A vantagem, já venceu o primeiro jogo por 3-0, agora faz 1-0, somando aí os placares, 4-0 para a Ponte Preta no duelo contra o Afogados. Batista. E vem aí o intervalo inteligente do Rádio Brasileiro. Alô, alô, Edu Pinheiro. Sim, já vou agradecer o pessoal aqui mandando WhatsApp, vendo a gente no YouTube. O Batista tem uma frase lá, você vendo a frase, manda para mim o WhatsApp que eu falo o seu nome. Quero agradecer aqui. Antes, porém, eu preciso de você, CH. O jogo ruim, péssimo, de repente, gol da Ponte. Aliás, uma bela defesa do goleiro, se machucou, novo escanteio e sai o gol do Zé Roberto, mas quem ajudou foi o Wellington Carvalho. Deu toquinho final, bateu a cabeça a zaga, o Wellington Carvalho ajudou, dá um toquito pro Zé Roberto, que fez 1-0. Uma grande confusão dentro da área, né? A zaga do Afogados não se entendeu, se atrapalhou e, evidentemente, que a Ponte acabou tirando proveito de tudo isso, né? Ela não tem nada com isso. O goleiro fez uma grande defesa, se machucou infelizmente, aí entrou o reserva, ficou grudado em cima da linha, não saiu para tentar dar o soco na bola, e a bola ficou pererecando ali, e o Zé Roberto meteu um bico na bola, fez 1-0. Um jogo horroroso, eu não vi tática, eu não vi técnica, eu não assisti... João Paulo tá jogando? Tá, né? Eu não vi o Camilo quando ele saiu, né? Enfim, é um jogo que a Ponte está administrando. Ponte e Afogados tentaram desenvolver um esporte. Até agora, no primeiro tempo, eu não decifrei que esporte é esse. Futebol, Edu, não é. Olha, obrigado ao Dinei Melo do Campo Grande, o Paulo da Chácara da Barra, de Mogi Guaçu, o Ricardo Monteiro, o Guilherme de Sumaré, Abimael Costa do Recanto do Sol, os netos do Gui, alô Gui do São Bernardo, os netinhos Vitória e João Vitor, curtindo a Band, nosso muito obrigado, valeu Gui. O Denner da Padre Anchieta, o Del Vecchio, que é do Castelo, trabalhando e curtindo a Band, Sidão do Proença, Sidão, deu uma melhorada, hein? O gol da Ponte, da Zona Norte de São Paulo, o Thiago Farias Henrique, que é amigo do Rodrigo, que é de Garanhuns, perto de Afogados da Ingazeira, lá em Pernambuco, e de Jaguariúna, o Valdir. Olha, quando, assim, o Júlio, pois não? Júlio Nascimento. Só confirmando, né, o Batista citou aí um cartão amarelo no final do primeiro tempo. Diego Teles, número 15 do Afogados, por reclamação com a arbitragem. O time do Afogados sai bravo com a arbitragem, então o Diego Teles, número 15, recebeu o cartão amarelo. Gente, Camilo se machucou com 41 minutos, entrou Dawan, hein? E a Ponte fez o gol aos 51 com Zé Roberto. Intervalo, daqui a pouco vai opinar Greger Zorzin, alegria até o fim. Trânsito. Na região central, o tráfego é intenso pela Benjamin Constant, entre a Ernesto Kuhlmann e a Barão de Parnaíba. A Campos Sales também tem lentidão, entre a 11 de agosto e a Francisco Glicério. João Penido Burnier tem trânsito carregado na chegada a Saldanha Marinho por conta de obras. Conheça Fiat Argo Trekking, rodas de liga leve com pneus de uso misto, teto bicolor e muito mais. Fiat Argo Trekking, conquiste as ruas, perceba o risco, proteja a vida.
A Brasil Trader tem um time de especialistas altamente capacitados para orientação em investimentos. A empresa trabalha com inteligência artificial, seleciona os melhores investimentos do mercado, sempre com o objetivo de conseguir a maior rentabilidade. Seja o seu próprio patrão. Brasil Trader no Galeria Office Park em Campinas. Chame no WhatsApp 19 98979 5052 ou acesse atenção para o novo site brtrader.com.br. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão, pra facilitar a sua vida. São 5 lojas na região, peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Quem quer preço, desconto, oferta e variedade, já sabe, né? Pinta na Saci. E você, já pensou em ter tudo o que precisa a um clique e sem sair de casa? Pinte no site da Saci e aproveite a grande variedade de produtos e o melhor atendimento da região, sempre à sua disposição. Não perca tempo, acesse e aproveite sacitintas.com.br. Pinta na Saci. E agora, no ar, o melhor gol do rádio. Oferecimento: Café Morais, o café forte por natureza. Desde 1953 no mercado. cafemorais.com.br. Café Morais, o café forte por natureza. Desde 1953 no mercado. cafemorais.com.br. É bola! Alô, Renê Taxista, vai, é isso aí, muito obrigado, Renê Taxista, e também alô, Beto Chivim, meu grande amigo, muito obrigado, hein? Zorzinho, que nada, mas que PSG e Bar de Munique, Afogados e Ponte, cara, esse foi o jogo. Eu preciso do seu comentário somente pra defesa e você volta depois. E a defesa foi essa, o Matheus Peixoto chuta, não era a melhor opção, dizia o Lupe, bate na zaga, vai pra escanteio. 47 minutos, a defesa do goleiro aí, o Alif, vamos lá, Batista. Partiu, Lazzaroni, pé canhoto, levantou na área, o Wellington de cabeça, tocou, chegou o goleiro, tira! O Alif, espetacular! Levantamento na cobrança de escanteio, feito o levantamento sobre o Wellington Carvalho de cabeça. Zorzinho, e essa defesa como foi? Vai para escanteio de novo, hein, Zorzinho? Como disse o Batista, foi uma defesa espetacular e uma dificuldade enorme, né, do tanto que ele não consegue se afastar do poste ali, acaba se chocando, mas foi uma defesa impressionante. Tirou a bola praticamente dentro do gol. Uma defesa, como disse Batista, espetacular. Grau de dificuldade, 8. E vai bater novamente o escanteio. Lazzaroni, pé canhoto, levantou, cobrando o escanteio. A bola fica viva na área. Zé Roberto bateu, é gol! Gol! Passados primeiro tempo, cobrança de escanteio pela esquerda, Lazzaroni meteu o pé canhoto, levantou na área, Douglas Bomba foi tirar de cabeça, se atrapalhou, a bola sobrou no pé esquerdo de Zé Roberto, ele enfiou o pé, mandou a bola no fundo do gol do Afogados da Engazeira e a bola fez chua! Marca Zé Roberto e faz a torcida vibrar, vibra da pele até o osso, examada Ponte Preta, a bola gosta de rede, é de rede que a bola gosta, Zé Roberto, 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 camisa 9.
a bola na rede, marcou para Macaca. Ponte Preta 1, Afogados da Engazeira 0 e o detalhe do gol vai ser o Antônio Lupi. Depois da cobrança do escanteio pelo lado esquerdo, um bate-rebate na defesa do Afogados, que não conseguiu afastar o perigo. Melhor para o Zé Roberto, que estava atento no lance de perna esquerda, mandou um chute forte, sem chances para o Jefferson, que acabou de entrar no jogo. Depois, muita reclamação dos jogadores do Afogados, mas o gol foi validado. Zé Roberto marca o primeiro gol dele com a camisa da Ponte na temporada. O primeiro da Macaca no jogo. Tá no placar do estádio Vianão. Afogados 0, Ponte Preta 1. Bandeirantes. Um cafezinho é bom demais. Sempre agrada em qualquer lugar. Sozinho ou acompanhado. Em todos os momentos, Café Moraes. Um pão de queijo, uma broa, um pãozinho. Vai muito bem com um café quentinho. Em todos os lugares é bom demais, mas tem que ser Café Moraes. O café forte por natureza. Café Moraes. Trânsito. Quem trafega pela Campinas Montemor enfrenta trânsito carregado na altura do quilômetro 6, no Jardim Rosolém, no sentido Hortolândia. No sentido Campinas vai bem. Pela Santos Dumont, lentidão no sentido Indaiatuba, na altura do Jardim das Bandeiras. O Detran agora é digital e está no Super App do Poupa Tempo. Baixe e aproveite. Se precisar sair, use máscara. Governo de São Paulo. Bem, Jorginho, o Camilo saiu machucado 40 minutos, ele teve uma chance a 38 cara a cara com o goleiro e a Ponte marca aí nos acréscimos com Zé Roberto. Diga lá o que você achou, hein, Gleger? Olha, Edu, jogo muito truncado, né? O campo ruim, né? O campo estreito, a gente vê muita dificuldade, principalmente na saída de bola. E a Ponte se adequou ali ao jogo, né? Eu acho que a primeira linha também está muito organizada, né? O Alisson faz um bom jogo, bem posicionado. É claro que em uma hora ou outra tem que sair numa cobertura ali, às vezes perde o tempo, mas ele está bem posicionado, bem postado. O Wellington Carvalho também faz um bom jogo. Os dois laterais, na parte defensiva, ok. Mas por esse congestionamento que está ali no meio de campo dessa partida, eu tentaria um pouco mais ali, soltava um pouco mais o Apodi, soltava um pouco mais o Lazzaroni, é claro, numa certa alternância, hora um, hora outro, para que a Ponte possa ter um pouco mais de amplitude e tentar pelos lados, tentar ali fazer um jogo um pouco mais de profundidade. Joga muito por dentro, o Peixoto está muito mal no jogo, né? Ele não consegue, está muito preso na marcação, né? E toda hora que a bola chega nele, a gente percebe que ele tenta fazer um domínio ali, mas com muita dificuldade. Então, precisa alguém encostar um pouco mais perto ali do Peixoto para jogar. O Zé Roberto está flutuando, né? Apesar do gol também, não fez um bom primeiro tempo. Mas, Edu, é aquele negócio, né? Calor, campo ruim, jogo difícil, jogo duro. Esse time do Afogados aí, apesar da limitação técnica, marca muito forte, né? Eles têm uma marcação muito forte, né? Um time que, apesar também da limitação, tem uma certa organização. A organização que eu quero dizer linhas muito próximas, né? Bem próximas. Você vê que a Ponte tem pouco espaço no campo. O João Paulo participa muito pouco, o Camilo até então participou muito pouco também. Então a Ponte precisa, o João precisa, é claro, 1-0, está 4-0 aí no agregado, mas o João precisa o quê? Organizar um pouco mais. Agora, ele deve vir aí num losango de meio de campo, com o Dauan dando uma contenção mais aos zagueiros. O jogo está na mão da Ponte, viu, Edu? Corre poucos riscos, né? O Evan praticamente que não fez nenhuma defesa importante. A Ponte tem tudo para ganhar o jogo e a vaga, para mim, já está garantida, viu, Edu? Vai começar o segundo tempo, por enquanto 1-0 Ponte, placar agregado 4-0. E para o show continuar aqui na Band, é ele mesmo! Carlos Batista. Muito obrigado, Edu Pinheiro. Comandou um intervalo inteligente, diferente do rádio brasileiro. Tudo pronto, vai começar a etapa final. Apita o árbitro. A bola está rolando no estádio Vianão. Carlos Batista. E lá foi eu de novo, o microfone Bandeirantes na mão e o futebol no coração.
Bandeirantes. Começa o jogo, vem embora o time da Ponte, dominou no campo de ataque, a batida não tá valendo nada, subiu a bandeira marcando impedimento. A Ponte atrás de uma grande vitória, vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca! Zé Roberto marcou no finalzinho da primeira etapa, 1-0. O time da Ponte está vencendo o Afogados da Ingazeira. O árbitro para e marca falta lá pela direita, falta. Está caído o jogador do Afogados da Ingazeira, Antônio Lupe. Alguma alteração para a etapa final? Sim, a Ponte voltou com uma modificação. O 17, Luiz Oyama, ficou no vestiário. 18, Darley 18, volante, tá no jogo. Darley, camisa número 18, portanto é a segunda alteração. A primeira foi Camilo, saiu contundido e entrou Tawan, portanto é a segunda substituição. Vem Thalisson, toca na bola, o time do Afogados da Ingazeira vem com Edivan, levanta de dentro do círculo central para o campo de ataque pela esquerda para Thalisson, pé canhoto, cruzou na área, chegou o Wellington Carvalho para afastar, tira a bola, sobrou com o time Ponte Preta, vem por contra-golpe, lançamento no campo de ataque, chega, tira lá atrás, afasta Jefferson, o goleiro, bate de perna direita, a Ponte retoma, placar de 1-0, o time da Ponte está vencendo o jogo, mas o Afogados vai para cima, vem com o Denis, dominou na entrada da grande área, na perna direita, rola atrás, desistiu de bater, Thalisson se manda pela ponta canhota, levantou, cruzou na área, subiu lá atrás, Ivan Quaresma pega firme, sem rebote, Júlio Nascimento. Na primeira investida do Afogados pelo lado esquerdo, Thalisson, que ainda não acertou cruzamentos na partida. Por enquanto 0% de aproveitamento em 4 tentativas e foi assim mais uma vez. Só confirmando, Afogados volta sem mudanças no segundo tempo. Só a entrada do Jefferson Danilo, goleiro na vaga do Aleph, que saiu machucado. Thalisson domina para o time do Afogados do campo de ataque, rolando pela esquerda para Candinho, voltou para Thalisson, domina, rola de volta para Candinho na ponta canhota, tenta a tabela na triangulação, tentou a passagem, vai para a bola, Denis bateu cruzado, sai lá atrás, Ivan Quaresma. Faça o seu dinheiro trabalhar por você e render mais com a Brasil Trader. Seja o seu próprio patrão e obtenha maior rentabilidade. Chame no Zap 989-795052. Acesse brtrader.com.br. E atenção, o programa Bandeirantes Esportiva de hoje será levado ao ar logo depois que terminar o jogo aberto das 18 às 19, com Edu Pinheiro, e depois Bandeirantes Esportivas com Júlio Nascimento, das 19 até as 20 horas, e com a participação de Gleger Zorzin e Carlos Henrique, o bate pesado. Neto Moura tentou passe para João Paulo no corredor, a bola passou, o árbitro para, marca falta. É falta para a Ponte bater lá pela esquerda, falta em cima do Neto Moura, falta para Macaca. A Ponte tem pressa, cobra, Darley, tocando a bola para Dalwan, ele vem no corredor de perna direita, levantou a bola na área para Apodi, Apodi não chega, Jefferson pega firme, sem rebote. Na velocidade, o Apodi até que tentou, mas não conseguiu. Melhor para o Jefferson, que entrou no finalzinho do primeiro tempo e pela primeira vez fez uma defesa no jogo. Rocha Autopeças, peças de qualidade com preço justo. Acesse o site rochaautopeças.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize seu orçamento. Lojas em Campinas, Indaiatuba, Jundiaí e Araraquara. E o goleiro, Greg, você está sempre falando isso, né? Além de ser bom, além de ter qualidade, além de tecnicamente ser bom, ele tem que ter sorte. Entrou o Jefferson e já toma um gol. Esse aí não tem sorte não, hein? É difícil, né? Não teve culpa no gol, né, Batista? Não teve culpa, mas não teve sorte também. Pode entrar e já toma o gol. Aí é duro, hein? É aquele ditado, né? Sou bom e dou sorte.
É falta pro Afogados, Candinho partiu, pé direito bateu, quase arrebenta com a janela do ônibus lá atrás. É tiro de meta pra Macaca bater. Tentou surpreender, era lá Ronaldinho Gaúcho em 2002 contra a Inglaterra, mas com execução totalmente diferente, bola pra fora, apenas tiro de meta. E atenção torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 5:30 passado o segundo tempo, conferindo a placar do futebol na Bandeirantes. Copa do Brasil, estádio Vianão, interior pernambucano, Ponte Preta, Zé Roberto, 1, Afogados da Ingazeira, 0, Edu. Lembrando que essa é a 17ª vez que a Ponte disputa a Copa do Brasil e a Ponte vem disputando Copa do Brasil desde 2009 de forma ininterrupta. O Glauco da Vila Georgina, a torcida jovem da Vila Padre Anchieta, de Joinville, alô Sérgio Siqueira, o Hamilton do Recanto, todos acertaram. Acertaram o seguinte, é a frase, hein? Tem uma frase aqui no púlpito que eu estou transmitindo o jogo. É só você ver a frase lá no YouTube. Entre no YouTube. Ah, mas como é que eu vou entrar no YouTube? Põe lá, Rádio Bandeirantes Campinas. Pronto, vai aparecer aqui a transmissão. E aí você vê qual é a frase que está escrita aqui embaixo na mesinha onde eu estou transmitindo. E você manda uma mensagem para 971021493 dizendo qual é a mensagem. Se acertar a frase, aí o Edu Pinheiro vai ler a sua mensagem, tá bom? Na Saci Tintas tem coral, tem souvenir, tem todas as cores e as maiores marcas do Brasil. Vai pintar? Pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Amarelo. E vem Grafite, domina, soltando a bola para Candinho pela lateral da grande área. Chegou lá atrás, tirou o time da Ponte. Vai sair jogando, vem Diego Teles. Limpa o pé canhoto, bateu! Vai embora! Pra fora pela linha de fundo, a batida, ele aperta a canhota, a bola subiu, saiu, marcou a saída de bola da Ponte, meteu a bola por cima, foi embora. É tiro de meta pra Macaca bater. E com o Júnior Mandacaru, tentando com a perna esquerda, surpreender o goleiro Ivan Quaresma e evitar o afogamento geral na Copa do Brasil. A bola vai pra fora, apenas tiro de meta e teve cartão amarelo. Pedro Manta, técnico do Afogados, por reclamação. Cartão amarelo, portanto, para o treinador do Afogados da Ingazeira, Pedro Manta. Domina, vem pela direita, escapa Douglas, bomba lá pela ponta direita, o time do Afogados da Ingazeira tenta a descida, bola rolada atrás para Guilherme, ele de perna direita, devolveu para Douglas, bomba, partiu pela ponta direita, falta. O árbitro parou, marcou falta para o Afogados da Ingazeira bater. Que volta melhor no segundo tempo, né, Batista? Mais uma vez pela ponta direita contra o Lazzaroni, recebe a falta o jogador da Afogados. Guilherme, número 7, é quem vem pra bola. Guilherme vai pra bola para fazer a cobrança pela direita na marca de 8 minutos. Passado o segundo tempo, 1-0. O time da Ponte com Zé Roberto marcou. Autorizado. Partiu Guilherme, pé direito, levantou na área, desvio de cabeça. A bola vai embora. Pra fora pela linha de fundo, Candinho meteu a testa, ela subiu, saiu, tiro de meta pra Macaca, Júlio Nascimento. Guilherme buscando o Candinho, são jogadores de maior efetividade no comando de ataque do Afogados, mas a bola foi sem direção. O técnico Pedro Manta manda todo mundo para aquecimento, já tem alteração no Afogados, que precisa de 4 gols. O seu almoço no Ponto 10, restaurante aberto todos os dias. O melhor self-service, grande variedade, carnes, massas, saladas fresquinhas, deliciosas, sobremesas, sucos, chopes e cervejas geladíssimas. Rua Boa Ventura do Amaral 788, Ponto 10, restaurante. 1-0, o time da Ponte vai vencendo o jogo. Agora o Afogados da Ingazeira tem que fazer 5 gols para conseguir a classificação. Domina, vem pro jogo, escapa a Ponte Preta com Darley, ele rasga em cima da marcação para fazer passe lateral para Lazzaroni, ele se manda lá pela ponta canhota, prende a bola, rola rasteirinho, abriu na lateral, placar de 1-0, vem por dentro, tentando a passagem, Zé Roberto na entrada da grande área, para Matheus Peixoto, chegou por trás, rouba, tira a zaga da equipe do Afogados da Ingazeira, vem Candinho, ele domina, prendeu, foi pro solo, partiu a Ponte, Lazzaroni, dominou, rolou para Zé Roberto, para Matheus Peixoto, girou,
E acabou chutando o ar. Tira lá atrás, afasta outra vez o time do Afogados da Ingazeira. E atenção, torcedor. A Bandeirantes marca o tempo de jogo. 10, segundo tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Copa do Brasil, estádio Vianão, no sertão pernambucano. A Ponte vence, Zé Roberto. Ponte Preta 1, Afogados da Ingazeira 0. Que beleza, conosco há muito tempo o Pereirinha. Alô, Pereirinha da Padre Anchieta, sempre muito gentil conosco. Muito obrigado, obrigado mesmo. Carlão, Ponte Pretano até o fim, acertou. E o Celso Marque, é isso aí. Olha, a Copa do Brasil, 19 horas no Independência em BH. Tem América e Ferroviária, jogo de ida em Araraquara, 0-0, é Copa do Brasil, hein? Bandeirantes AM 1170 e também pelas plataformas digitais do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Estamos no YouTube. Entre lá, veja o que é que está escrito aqui no púlpito, que está aqui à minha frente. Mande para o WhatsApp 971021493. Vem embora, domina Neto Moura para fazer o passe lateral pelo lado esquerdo. Se manda o time da Macaca. Dauan faz o giro, recolhe, domina, tocando para João Paulo, abriu bem, dentro da área, dominou, ajeitou, vai para a bola, Matheus Peixoto. Chute fraquinho, Zé Roberto é quem estava na bola. Saiu Matheus Peixoto para bater, foi o Matheus Peixoto quem bateu, saiu lá atrás, pega Jefferson. Para ter um bom dia, uma boa tarde ou boa noite, tem que ter Café Moraes, o café forte por natureza. Para ter o Café Moraes aí no seu estabelecimento comercial, ligue 32417229. Acesse cafémorais.com.br. 12 minutos passados o segundo tempo, Gleger Zorzin, etapa final 1-0, a Ponte vencendo, tá se assanhando aí o time do Afogados, hein, Gleger? Batista, a Ponte deu uma afrouxada na marcação, né, e eu faria duas substituições. Tiraria os dois atacantes, tanto o Matheus quanto o Mandacaru para Denis, olha o Afogados, devolveu a bola pela meia direita, Candinho limpou, pé canhoto, bateu, defendeu Ivan Quaresma. De canhota, Candinho, experimentou o goleiro da Macaca, pegou firme, sem rebote, Júlio Nascimento. Segue o Afogados, a blitz agora do time pernambucano, tentando diminuir o prejuízo, a diferença é de 4 gols neste momento. Ivan Quaresma com muita tranquilidade executou a defesa. Detalhe. E vem pra bola, domina o time da Ponte lá pela esquerda, placar de 1-0. Levantamento errado, vai pra fora, detalhe no ar. Ivan, goleiro da Macaca, recebeu o cartão amarelo. É o terceiro cartão para jogadores da Ponte no jogo. Seguindo o Gleger. Então, Batista, eu colocaria os dois atacantes, esse menino Pato. Acho que seria o momento de o torcedor também conhecer, até pro João Brigatti avaliar. E também o Moisés. Para quê? Para que a Ponte tenha um pouco mais de velocidade, né? Você vê que a bola tá chegando o Peixoto muito mal no jogo. Zé Roberto, apesar do gol, também não faz uma boa partida. E o que acontece? O Afogados, nesse momento, tá vindo para cima. Tá tentando, né? Porque é um time realmente muito limitado, tecnicamente. Então o Afogados vem para cima, você prepara um contra-ataque para matar o jogo. Então eu colocaria, nesse momento, os 15 minutos aí, agora nós estamos com 13, lá para os 15, 20, os dois atacantes de velocidade para que você tenha uma alternativa de contra-ataque e matar a partida. E vem o time do Afogados lá pela direita, mudou o Afogados, daqui a pouco o Júlio Nascimento vem com a alteração, partindo pela direita, tentando levar, vem Guilherme, recolhe na perna direita, escapa o Afogados, meteu o pé direito, levantou, bola cruzada, desvia lá atrás, vai para fora, para a linha lateral, Guilherme vai cobrar, autorizado, rolando rasteirinho pela direita, placar de 1-0, tá perdendo o Afogados, ele resolve recuar, a bola volta para o Guilherme, pé direito, cruzou na área, vem o Afogados, a batida, Ivan Quaresma defendeu, batida firme, lá dentro da grande área, defendeu Ivan Quaresma, grande defesa, Júlio Nascimento. Agora sim, Ivan Quaresma aparecendo com muita elasticidade, uma batida forte, cruzada, Batista. O Ivan Quaresma executou uma grande defesa. Pedro Manta mexe no Afogados. Rodrigo, 17, na vaga do Grafite, 18. Grafite, 18, foi embora. Rodrigo, 17, em campo.
E o Erivelton, número 8, na vaga do Candinho, 22. Candinho cansou, foi embora com a 22. Erivelton, número 8, está no jogo. É Elivelton, Eri com R. Direto. Erivelton, é falta pela direita para o Afogados, vem para a bola se preparando para a batida. Guilherme arma a perna direita para a batida, é um passo da linha frontal da grande área. Partiu Guilherme, pé direito, carimbou a barreira, a bola voltou, pé direito, bateu, vai embora. Houve o desvio na saída da bola, escanteio para o Afogados. 1, 2 tentativas, Guilherme sem sucesso, mas a segunda bola desviou, ele quem vem para a bola no escanteio. Ele vem para a bola, é o Guilherme, cobrou o escanteio, levantou na área, subiu golpeando de cabeça, Everton Luiz, a bola vai à linha de fundo pela esquerda, vem dominando o time do Afogados. Tá valendo nada, hein? Pegou impedimento no ataque do Afogados da Engazeira. Ele estava na banheira, apesar do calor. De repente a banheira não seria uma má ideia, mas não está valendo mais nada, Batista. O jogo foi parado. Afogados tem neste momento uma desvantagem de 4 gols. E atenção, torcedor. A Bandeirantes marca o tempo de jogo. 16 segundo tempo, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Copa do Brasil, Sertão Pernambucano, estádio Vianão, Zé Roberto, Ponte Preta 1, Afogados da Engazeira 0. Olha o pessoal acertando, nos vendo no YouTube, a frase do Batista no púlpito, Garcia, Ponte Pretano de Hortolândia, acertou Garcia. Ademir de Valinhos, de Conselheiro Lafayette, Minas Gerais, alô Janilson, muito obrigado. Olha, de Amsterdã, o Glega já falou, repito, Israel Selle, seu filho Pedro, falou Israel, aí da Amsterdã, Holanda, o Avelar de Hortolândia, o Wilson Roberto Jardim Miranda e o Valnei Matheus, como sempre, do CTHU São Martim. Todos acertaram. Tem futebol na Bambambam. Futebol é com a Bandeirantes. Mexeu. Vai. Camisa de número 7, Neto Moura. Foi embora, Neto Moura com a 7 tá fora. Moisés com a 21 tá no jogo. E tem estreia na Macaca. Zé Roberto com a 9 tá fora. 19, Guilherme Pato tá no jogo. Guilherme Pato está no jogo, está estreando, ele que veio do Internacional, domina Podir, recolhe para fazer passe na entrada da grande área, se manda pela ponta direita, vem João Paulo armando o time da Macaca, tirou o pé, porque chegava a marcação brava em cima dele, chega firme, a bola vai para fora, para a linha lateral e acabou acertando. Sai puxando a perna, o João Paulo é arremesso lateral para a Macaca cobrar. Arremesso pela direita, João Paulo é outro que precisava sair também. Autorizado, Apodi levantou na área para Matheus Peixoto, foi puxado. Achei que foi pênalti, hein? O árbitro não marcou, entendeu que não, mas eu quero ouvi-lo, diz aí Antônio Lupi. Eu também tive a sensação de que o Matheus Peixoto usou o corpo e foi puxado. O árbitro não estava olhando para o atacante da Ponte Preta. Na minha opinião, também houve uma falta dentro da área, consequentemente o pênalti. E para você, CH, houve pênalti aí no lance? Não. E para você, Gleger Zorzin? Ah, ele foi puxado, Batista. Para mim, eu tô com o Lupe. Para mim, pênalti. Olha o lance aí por trás do gol. Puxado, pênalti, né? claríssimo. Isso aí é pênalti. Pênalti claríssimo, pênalti escandaloso. Para a Macaca, não marcada pela arbitragem. O zagueiro veio, estava com o braço colado, como se tivesse colado com cola de sapateiro. O braço segurando o Matheus Peixoto e puxou para trás. Se isso não for pênalti, então tem que acabar com a... Aliás, se isso não for pênalti, tem que acabar com a lei do pênalti. E vem para a bola, o time da Ponte domina, tentando girar. João Paulo bate de perna direita, levanta no campo de ataque, vem lá atrás, afasta o Afogados da Engazeira. A bola sobra pela esquerda, Denis domina, recolhe na perna direita, faz o passe, o Afogados se manda, vai para o campo de ataque pela esquerda, tentando a passagem, ajeitando, vem Douglas Bomba, rolando para Thalisson pela meia esquerda, troca atrás, vem para Diego Teles de perna direita, soltou para Rodrigo, preparou, pé canhoto, bateu mal.
Muito mal, é tiro de meta para Macaca bater. Tem coisa que é legal, né, Batista? Tem coisa que a gente nem comenta, né? O Erivelton foi muito mal nessa, pegou mal na bola. Se você reparar no canto, em direção ao gol do Ivan, sai do estádio, segue caminhando, você vai ver ali uma espécie de aeronave, não sei, uma espaçonave. Não dá para entender nada, mas mandou no mundo da lua agora a bola do Erivelton. Conheça a Brasil Trader e saiba como conquistar a sua independência financeira. O seu dinheiro pode render muito mais. Chame no zap 989795052. Acesse brtrader.com.br. Detalhe no mar. O João Paulo acabou sentindo ali um problema na coxa, pôs a mão. O Basílio, que é o auxiliar técnico, o Basílio Amaral do João Brigatti, a todo momento faz um sinal para ele. Por enquanto, João Paulo está no jogo. Vem pra bola, Podi, dominou, soltando pra Pato, Pato voltou pra Podi, furou o bloqueio, entrada na área, pé direito, bateu no braço. O braço do jogador à frente da bola, bola no braço. O árbitro parou, marcou falta pra Macaca bater. O Edivan tenta se explicar, mas ele não arruma argumentos porque ele colocou o braço na bola. Na tentativa do toque do Apodi, em busca do jogador da Ponte Preta, o bração estava aberto. É falta perigosa, a Macaca que tem uma dificuldade enorme em marcar gols de falta. Lazzaroni e Peixoto na bola. Quem sabe agora? Quanto tempo faz que a Ponte não marca um gol de falta? O último foi no dia 4 de junho, lá na Arena Pantanal, vitória em cima do Cuiabá. Essa falta aí, essa falta, Batista, seria legal, interessante, bater no canto do goleiro, canto direito, colocar ali, faz uma barreira à frente ali, tirando a visão. O goleirão tá sem ritmo, há muito tempo que não joga, então é lá no canto dele lá, por cima da barreira, tá muito perto. 21 minutos passados, segundo tempo, Lazzaroni partiu, pé canhoto, bateu na trave, tocou o goleiro, entrou, é gol! Gol! Passados, segundo tempo, Guilherme Lazzaroni partiu para a cobrança da falta a 2 metros da linha frontal da grande área. Ele perde a canhota, bateu firme, ela tocou no travessão, no goleiro e foi morrer no fundo no gol do Afogados da Ingazeira. Bola parada, Lazzaroni marca e faz a rede chacoalhar. A bola gosta de rede, é de rede que a bola gosta. Guilherme Lazzaroni faz a torcida da Macaca vibrar, vibra, vibra, da pele até o osso. Canhotaça do Lazzaroni, colocou a direção, o senso de direção na bola para fazer o segundo gol da Macaca. Lazzaroni, 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 camisa 6. Do gol, amplia, examada Ponte Preta, Ponte Preta 2, Afogados da Ingazeira 0. E o detalhe do gol é seu Antônio Lupi. Para queimar a língua do repórter, a Ponte Preta não marcava um gol de falta desde o dia 1º de junho de 2019, lá na Arena Pantanal contra o Cuiabá. Alex Maranhão marcou, dessa vez Lazzaroni, com carinho acertou um belo chute. A bola bateu no travessão, nas costas do goleiro Jefferson, que não está com sorte na partida, e morreu no fundo da rede. Lazzaroni marca o primeiro gol dele na temporada, o segundo da Macaca no jogo. Tá no placar do estádio Vianão, Afogado 0, Ponte 2. Rocha Autopeças, as marcas mais conceituadas do mercado, variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais e importados. rochaautopeças.com.br. E vem o time da Ponte no contra-golpe, dominou, Pato partiu, pé direito, bateu, defendeu Jefferson, voltou, Pato tocou na trave, voltou, a Ponte tentou o domínio, o árbitro parou, marcou.
Subiu, bandeira, marcou impedimento de Apodi, que feito um raio, chegou para tentar finalizar. E o árbitro marcou. Guilherme foi para a bola, Pato de pé direito. O goleiro fez uma grande defesa. Grande defesa do goleiro Jefferson. Agora Antônio Lupi. Com o Pato, que faz a sua estreia com a camisa da Ponte, teve a oportunidade de frente para o goleiro, jogou em cima do Jefferson. Na sequência da jogada, Apodi estava impedido, Moisés até chegou a mandar para a rede, mas o lance já estava paralisado. Placar de 2-0, o time da Ponte vai vencendo o jogo. Da Saci Tintas tem Coral, tem Souvenir, tem todas as cores e as maiores marcas do Brasil. Vai pintar, pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Caído um do Afogados aí, Júlio Nascimento. Pois é, né? O jogador do Afogados acabou sendo pego pelo atleta da Ponte e pintou cartão amarelo. Aliás, 2 cartões. Um pro Douglas Bomba no lance da falta. No segundo gol da Ponte, Douglas Bomba recebeu falta e agora o cartão amarelo pro Dauan, número 5 da Ponte. Então 2 amarelos, Douglas Bomba e Dauan, 2 amarelados. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 26, segundo tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Copa do Brasil, Sertão Pernambucano, Vianão é o nome do estádio. Ponte Preta 2, Afogados da Engazeira 0, Edu Pinheiro. Olha o seguinte, Batista, Rafael Jardim, olha, o Rafael do Jardim Mirante de Hortolândia, acertando aqui a frase também. De Tupã, do Parque Ibirapuera, é o Ditinho. Alô, Ditinho. O Ditinho falou, dá um alô aqui pra Tupã, seu Edu. Alô, Tupã. O Batista também, dá um alô pra Tupã, seu Batista. Vai falar, um alô pra Tupã. E a Joyce de Sumaré, tá vendo, Joyce? Falei seu nome. O senhor do senhor falou. Joyce de Sumaré participando também. Segue o jogo, Batistão. Bandeirantes. Rodrigo partiu, lá vai o Afogados. Pé direito, bateu, defendeu Ivan Quaresma. Chute de fora da área de longa distância, pegou firme o goleiro da Macaca, Júlio Nascimento. E o Ivan Quaresma vai fazendo uma partida segura, né, Batista? Sempre que acionado, com boas defesas. Dessa resolveu dar um pouco de emoção, mas na sequência executou fácil defesa. 2-0 Macaca. Ponto 10, restaurante já está aberto para o seu almoço todos os dias. O melhor self-service, carnes, massas, saladas, fresquinhas, deliciosas, sobremesas, sucos, chopes e cervejas geladíssimas. Peça pelo iFood ou então ligue 3234-4390 e retire lá no Ponto 10 Restaurante. Dauan toca na bola, recua, chama Darley, vem para dentro do círculo central, escapando da falta, entregando para João Paulo. João Paulo mais recuado, mais incisivo neste jogo. Ele domina, tentando a passagem pelo setor esquerdo. Vem Dauan, bate de perna direita, levanta para dentro da grande área para Apodi. Apodi ajeita na cabeça, joga na grama, recua e vem pela meia direita, se manda Dauan. Gira em cima da marcação, escapa, vem por dentro, levou, girou uma vez mais em cima do próprio eixo. Mandou a bola na área para Apodi, chega lá atrás para afastar Everton, Luiz tira, a bola veio para a lateral, Alisson tenta escapar, conseguiu se livrar da marcação, tocou na frente, vem para Douglas Bomba, tentou passe e erra, mas o árbitro pegou uma falta lá atrás em Douglas Bomba, falta para o Afogados da Engazeira. Nas Saci Tintas tem Coral, tem Souvenir, tem todas as cores e as maiores marcas do Brasil. Vai pintar, pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Mudou. Vai. Guedes, número 16, na vaga do 9, Denis. Denis, 9, foi embora. Guedes, número 16 em campo. Mais uma alteração do Pedro. Pedro, qual o nome do técnico? Manta. Sobrenome? Manta. Isso. Jamanta. Rei do acesso. É Jamanta ou é só Manta? O nome dele é Jamanta e foi reduzido para Manta? Não, só Manta, né? Assim como um cobertor. Tá certo. Tem edredom também, não é isso? Sim. Tem mais nomes ainda, Batista.
Faça o seu dinheiro trabalhar por você e render mais com a Brasil Trader. Seja o seu próprio patrão e obtenha maior rentabilidade. Chame no zap 989795052. Acesse brtrader.com.br. Carlos Henrique, o bate pesado, 29. Qual é a nota desse jogo em CH? Melhorou um pouquinho no segundo tempo, depois que o Brigatti pôs o Moisés e o Pato, né? Pelo menos agora o time tá bem posicionado, marcando, jogando no contra-ataque. Também o Afogados está dando bem mais espaço na segunda etapa. Melhorou um pouquinho. O primeiro tempo foi nota 3. Agora nós estamos com uma nota 5. Nota 4 para o jogo, Batista. Mexeu. Vai. 10, João Paulo tá fora. 20, Zanocelo tá no jogo. A quinta e a última do João Brigatti. Zanocelo com a 20 tá no jogo. Aí, ó, o Brigatti na Série B, a Bezona, ele não mexe às 5, mas na Copa do Brasil se utilizou das 5 substituições a que tem direito. Vem Erivelton, toca na bola pela direita, no campo de ataque, Guilherme recolhe de perna direita para fazer o passe alongado lá para dentro da grande área, subiu a Poti, de cabeça, afasta, tira, sobrou com o time do Afogados, a entrada da grande área, vem Rodrigo, recua para Douglas, bomba, trabalha na perna direita para fazer o recuo próximo do círculo central, vem pra bola, Everton Luiz de perna direita, levantou na ponta, vem a Poti de cabeça, coloca a bola pra fora, pra linha lateral, e arremesso pela esquerda, autorizado, cobra, vem pra bola, Rodrigo, pé direito, bateu, um chute estranho, a bola correu exatamente fazendo ali o desenho em cima da linha frontal da grande área. Ponte vem para o contragolpe, domina Zano, Sailo, vem para a bola, dominou, soltou para Moisés, vai fazer, pé direito, bateu por cima do gol. Perdeu o gol, inacreditável, fez o mais difícil, dominou com técnica, com habilidade, com o lado externo do pé direito, e aí na hora de tirar um 10, Moisés mandou por cima do gol, a bola saiu em tiro de meta para o Afogados. Resumindo, ele tentou chutar com o direito, mas o esquerdo atrapalhou, o joelho também, ele mandou a bola pela linha de fundo, mais uma jogada com o Pato, que faz a sua estreia com a camisa da Ponte. O Batista. Oi, CH. Moisés apanhou da bola, hein? Coisinha horrorosa, hein? E vem descendo, olha o time do Afogados, partiu, pé canhoto, bateu, vai embora pra fora, pela linha de fundo, é tiro de meta pra Macaca, Júlio Nascimento. Pois é, o Afogados não desiste, né, Batista? Claro que o lado emocional ainda já pesando pro time pernambucano, mas agora foi abusado o jogador Rodrigo tentando surpreender Ivan Quaresma. Rocha Autopeças, promoção de aniversário de 28 anos, tudo em 6 vezes no cartão, variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais importados. Lojas em Campinas, Indaiatuba, Jundiaí e Araraquara. Placar de 2-0, o time da Ponte vai vencendo o jogo, 3-0 em Campinas e hoje 2-0. Diego Teles domina a bola para o time do Afogados, tocando na frente para Erivelton, faz o passe pelo lado esquerdo, aparece Thalisson, domina, volta a bola pela meia esquerda, trabalha Erivelton, faz o passe lateral pela direita, Guilherme de cabeça, levantou na entrada da grande área, chega lá atrás para afastar, fez Zanocelo, opa! Entrada violentíssima. O árbitro parou, Zanocelo está no solo, parou, marcou falta, chegou Edivan, feito um cavalo, deu um coice no Zanocelo, é falta para Macaca bater. Pois é, e o Zanocelo, né, Batista, com muita categoria, ficou barato pro Edivan, hein? Ficou baratíssimo pro jogador do cartão, né? Pois é, para cartão vermelho até, mas recebeu só amarelo, Edivan, número 14, amarelado. Café Moraes, o café forte por natureza, a combinação dos melhores grãos escolhidos e processados com a mais alta tecnologia, proporcionando um ótimo sabor e aroma único. Encontre nos melhores supermercados e atacados da região de Campinas. Acesse cafémorais.com.br. Lazzaroni domina lá pelo setor esquerdo, entregando para Moisés pela lateral da grande área, tentou furar o bloqueio, fecha a porta, sai jogando Afogados pela direita, vem Guilherme, levanta a bola de perna direita, encosta Alisson para afastar, tira, a bola vai para fora, para lateral. Último toque foi do jogador do Afogados, portanto é arremesso lateral.
é pela esquerda, vem pra bola, a Ponte cobra com Lazzaroni, tocando pra Zanocelo, voltou pra Lazzaroni, recua, solta o jogo lá atrás do campo de defesa pra Alisson, ele está jogando no lugar do Luizão. Luizão jogou 5 minutos pelo Santo André, pela Copa do Brasil, e por isso não pode atuar pela Copa do Brasil. A Ponte mantendo esse resultado, vai passando, e o Luizão, portanto, não poderá jogar pela Macaca. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 35 segundo tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Copa do Brasil no sertão pernambucano. Em Afogados da Ingazeira, time local vai perdendo o jogo. Ponte Preta 2, Afogados da Ingazeira 0. Alô, alô, Edu Pinheiro. Sim, ligação com o YouTube, deixa comigo. Olha aqui, Reis do Jardim Garcia, obrigado Reis. José Luiz de Rei de Campinas, falou Zé Luiz. O Carlos Alberto Cury do Jardim São Sebastião de Hortolândia. E o Neto, ele assina assim: Neto, macaco vingador. Bandeirantes! Bandeirantes AM 1170, a potência do rádio esportivo de Campinas. Primeiro lugar da preferência popular, só dá Bandeirantes. Levantamento de bola no campo de ataque para Matheus Peixoto. Recolheu pela lateral da grande área, vai pro fundo. Partiu o pé direito, cruzou na área, entrou pé direito, bateu, vai embora. Lance genial. Levou para a linha de fundo Matheus Peixoto e cruzou para trás dentro da área. Zanocelo enfiou o pé por baixo da bola e perdeu o gol. Jogou por cima do gol pela linha de fundo. A Ponte vem de novo. Moisés furou o bloqueio, entrou na área, levou para o fundo, tirou o goleiro, bateu o cruzado. Chega para tirar. Thalisson tira dali. Jogou para fora, para a linha lateral. Tem pressa da Uan, cobrando e soltando o jogo para Darley, rolando para Zanocelo, domina pela meia esquerda, o time da Ponte tenta fazer o terceiro gol de qualquer jeito. Bola com Dauan, rolando pela esquerda, vem Darley, bate de perna canhota, levanta o jogo, Lazzaroni na frente para Zanocelo, abriu na lateral, partiu Lazzaroni, vai pro fundo, pé canhoto, cruzou na área, subiu o zagueiro, tira, afasta lá atrás, a bola volta, tenta Darley, não consegue pegar, vem pra bola o Wellington Carvalho, conseguiu marcar, toma, tira, na bola, limpo, para Zanocelo, para Moisés, levantou pro gol, sai lá atrás, Jefferson pega firme, sem rebote. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 37 segundo tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, aliás, Copa do Brasil. Hoje é Copa do Brasil. No estádio Vianão, a Ponte Preta vai vencendo Macaca 2. Eu tô que nem aquela moça da 3 de maio, hein? Olha o sapatinho, bonitinho, baratinho. Pega. Bandeirantes! Bandeirantes AM 1170 e também em todas as plataformas digitais do Grupo Bandeirantes de Comunicação. No YouTube, veja lá qual é a frase que tem aqui no púlpito que eu estou usando hoje para transmissão. E mande para 971021493 junto com a sua mensagem. Se o Edu Pinheiro ler a sua mensagem, é porque você acertou. Faça o seu dinheiro trabalhar por você e render muito mais com a Brasil Trader. Seja o seu próprio patrão e obtenha maior rentabilidade. Chame no zap 989795052. Acesse brtrader.com.br. Placar de 2-0, 39 do segundo tempo. Levantamento no campo de ataque, vem Lazzaroni para marcar, tira, a bola vai para fora, para a linha lateral. Gleger Zorzin. E aí, Gleger, a Ponte está classificada ou pode ter uma reação atômica do Afogados da Ingazeira e tirar a classificação da Ponte? Difícil, né, Batista? Aliás, desde o primeiro minuto de jogo, eu senti já que a Ponte já estaria classificada. Esse time do Afogados, com todo respeito, mas muito limitado, né? No padrão de jogo
Claro que tem ali uma certa organizaçãozinha, mas sem padrão, né? Sem objetivo dentro da partida. O Afogados vai meio que aos trancos e barrancos, na força, na marcação e tenta aí uma jogada ou outra de escanteio, linha de fundo, mas muito ruim esse time. Agora, Batista, eu gostei desse menino, viu? Essa é a primeira impressão que eu tive do Pato, jogador que vertical, jogador que chega à frente, vai bem um contra um, teve 2 ou 3 chances ali agora. Gostei do jogador inteligente, vai ajudar muito a Ponte, né? Gostei também do Lazzaroni, né? Apesar de ter feito um golaço de falta, foi muito bem na partida, no aspecto defensivo, sempre aparece ali com qualidade à frente, dando suporte aos homens de meio de campo. Então, a Ponte, claro, o jogo muito ruim tecnicamente, mas a Ponte, daquilo que a gente diz, né? Tirou o pedido. Precisava era não perder a classificação. Foi lá, fez um jogo 2-0, pode ser até que amplia ainda mais. Eu acho que a Ponte está mais perto no terceiro do que o Afogados de fazer 2-1. Mas o que vale é a classificação, né? A Ponte está na próxima fase da Copa do Brasil e também, né, Batista, o mais importante, a graninha no cofre lá. E vem o time do Afogados da Ingazeira. Pela esquerda, Rodrigo domina, levou para lateral. Tentou passe atrás e errou. Chegou Pato, domina, solta o jogo para Zanocelo e regou para o campo de defesa. A Ponte vai sair jogando lá atrás. E o que caracteriza a cidade de Afogados da Ingazeira são as suas belezas naturais, ricas manifestações da cultura popular. Presença no município, um movimento de calendário de festas de rua intenso e o artesanato, que é muito rico também, inclusive destacando-se as coloridas bonecas de pano. Bonitas, lindas bonecas de pano é uma característica da cidade de Afogados da Ingazeira. Faça o seu dinheiro trabalhar por você e render mais com a Brasil Trader. Seja o seu próprio patrão, obtenha maior rentabilidade. Chame no zap 989-79-5052. Acesse brtrader.com.br. Detalhe no ar. Depois desse ataque. A Podi saiu da marcação, arrancou no campo de ataque, tentou passe, tira Edivan. A bola volta para dentro do círculo central. Recolhe, domina o time da Ponte. Vem para a bola Dauan, soltando para Lazzaroni na lateral. Voltou para Dauan, para Zanocelo pela meia esquerda. Volta a bola para Dauan. Ele bate de perto da direita, vai buscando Lazzaroni lá pelo setor esquerdo. Lazzaroni domina, volta a bola para Dauan. Dauan meteu o pé direito e recuou para a zaga. Pois dá uma informação, Antônio Lupi. Sobre gols de falta, né? Até trouxe no detalhe, o último gol de falta da Ponte Preta foi no dia 1º de junho contra o Cuiabá. Alex Maranhão marcou. Muita gente vai falar, mas na última rodada o Arauz marcou um gol de falta contra o Brasil. Porém, na súmula, a bola acabou desviando no jogador do Brasil. O árbitro deu um gol contra, então por isso não conta. O último gol no Majestoso de falta foi em 2017 com Danilo Barcelos. Lazzaroni para Matheus Peixoto. Lá vai o time da Ponte. Rolou para a área, para a entrada da área. Zanocelo ameaçou bater, limpou, tirou do zagueiro, pé direito, bateu travado. A bola voltou, Pato, pé direito, bateu. Vai embora por cima do gol, pela linha de fundo. Rápida troca de passes na entrada da área, a bola sobrou, Zanocelo não achou o buraco, rolou, a bola batida, tocou no zagueiro, voltou e o Pato enfiou o pé direito, ela subiu, saiu, é tiro de meta. Tiro de meta para o Afogados bater, Antônio Lupi. Mas teve um toque ali na luva do Jefferson que evitou o gol do Pato. O Zanocelo teve dificuldade, ele ficou com a sobra, bateu. Por pouco a Macaca não marca o terceiro no Vianão. Vai você entrando aí no YouTube, vai se inscrevendo, tá? É importante você se inscrever, todo jogo a gente tem bastante inscrição, o pessoal vai se inscrevendo. Lembre-se de acionar o sininho sempre que tiver uma novidade, um vídeo, uma transmissão, o YouTube vai te avisar, tá bom? Entre lá no YouTube e veja qual é a frase que tem aqui no púlpito que eu estou transmitindo e mande uma mensagem para 971021493. É alguma coisa que tem a ver com a Ponte Preta. E você que gosta de ouvir o jogo pelo aplicativo da Rádio Bandeirantes, atenção, hein? Muita gente entra lá no aplicativo e não está conseguindo ouvir. O que acontece é o seguinte, a Bandeirantes fez uma atualização.
Antes nós tínhamos um delay muito grande aí, quase que de 40 segundos. E agora reduziu. O delay é aquele espaço que tem entre a transmissão real, no momento real, com o momento que você consegue ouvir por causa desse delay que tem na internet. Agora o delay é muito menor, não chega nem a 10 segundos, mas você tem que atualizar o seu aplicativo. Então, por favor, caso você não esteja ouvindo a Bandeirantes através do aplicativo, você tem que desinstalar e reinstalar. Ou então ouça pelo Band Rádios. Band Rádios, lá pelo Band Rádios também você ouve a Rádio Bandeirantes Campinas. Quando você entrar no aplicativo tem 3 hipóteses: São Paulo, Porto Alegre e Campinas. Só clicar em cima da palavra Campinas, pronto, você já tem o som da Rádio Bandeirantes. Placar de 2-0, vamos até 48. Domina Dalman lá atrás, sai jogando com o time, aliás, Darley. Ele arranca, tenta a passagem, vai para o solo, o árbitro parou, marcou falta nele. Mais uma falta para Macaca bater. Mais 3, vamos a 48. Vamos a 48, Bandeirantes Esportiva hoje das 19 às 20, com a apresentação de Júlio Nascimento e com a participação dos comentaristas. Domina, Pato, entrou na área, parou na frente do marcador, tentou o cruzamento, vem, tira Douglas, bomba, a bola vai embora para fora pela linha de fundo, a bola saiu pela direita, escanteio para Macaca bater. E o Pato aparentemente já está recuperado, a bola pegou ali na região que dói e dói bastante, na verdade foi o pé do jogador. A Macaca tenta o terceiro ainda no finalzinho do segundo tempo. Escanteio para Alvinegra. Escanteio para Alvinegra Campineira. Lá pela direita, toma posição. Pato para fazer a cobrança. Arma a perna direita. Guilherme Pato partiu o pé direito. A bola cruzada. Subiu o toque de cabeça. Vai embora. Pra fora pela linha de fundo, Matheus Peixoto subiu, enfiou a testa nela, ela passou lambendo o poste, foi embora com perigo, por pouco, por muito pouco, a Ponte não faz o terceiro, Antônio Lupe. No escanteio cobrado pelo Guilherme Pato, a bola chegou no Matheus Peixoto, que deu um leve desvio, a bola tirou tinta do poste direito, Zanocelo até tentou, mas não conseguiu tocar na bola. Tem coisa que é legal. Tem coisa que é super legal. E o jogo aberto com Edu Pinheiro aqui na Rádio Bandeirantes é super legal. E tem oferecimento de Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem muito mais economia para você. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopensas.com.br. Brasil Trader, faça o seu dinheiro trabalhar por você e conquiste a sua independência financeira. Acesse brtrader.com.br e vai pintar, pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Apita o árbitro, termina o jogo. A Ponte está classificada e mete 2 milhões de reais na sacola. Parabéns, Macaca. Macaca passa de fase. E aliás, a frase aqui embaixo que nós perguntamos hoje pelo YouTube era: vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca. Macaca classificada 2-0. Um gol de Zé Roberto no primeiro tempo e o outro gol de Guilherme Lazzaroni marcando de falta. Ponte Preta 2, Afogados da Engazeira 0. E vem aí o jogo aberto. Alô, alô, Edu Pinheiro. Bandeirantes. Jornada Esportiva Bandeirantes. Bandeirantes. Futebol. Edu Pinheiro. 2-0
0, Ponte na quarta fase, gols de Zé Roberto e de Lazaro de falta, até que enfim um gol de falta em Antônio Lupi. Enfim, né, Edu, um gol de falta, a Ponte Preta que não marcava desde o dia 1º de junho de 2019, lá na Arena Pantanal, na vitória em cima do Cuiabá. Ivan tirando fotos e fotos com todos os representantes, membros da comissão técnica e jogadores do Afogados, até porque é um jogador de seleção brasileira. Apodi, lateral direito da Macaca, fala a respeito da vitória e também da classificação da Ponte para a quarta fase da Copa do Brasil. Apodi fala aqui na Rádio Bandeirantes e também a respeito do desempenho da equipe. O passado era o que a gente buscava, a gente sabe a dificuldade, o sol, o campo não ajuda muito, principalmente a nossa equipe é uma equipe com jogadores técnicos para trabalhar bem embora, mas no final o resultado era o que a gente buscava, classificamos, agora é descansar e já pensar no campeonato, que a equipe tem uma boa evolução, a gente espera poder manter para a gente chegar no final do ano com o nosso objetivo. O objetivo que é o acesso, a Ponte Preta retornar à elite do futebol brasileiro. A Macaca agora tem um compromisso contra o Sampaio Correia, sábado às 9 horas da noite, e depois mais uma viagem longa para Curitiba para enfrentar o Paraná no sul do país. Edu? Olha, eu tô vendo aqui, eu tenho os gols de falta da Ponte desde 2008, rapaz. 2008 o Renato Cajá marcou 6 gols de falta. Mas o que o Edilson fez pela Ponte em 2009, lateral direito, veio de Santa Catarina. Depois o Edilson estava no Grêmio, o último clube foi o Cruzeiro, depois rescindiu. Onde será que estaria Edilson? Já final de carreira, o Edilson em 2009 marcou 7 gols, todos de falta. Vai ser difícil aparecer um outro. Incrível. Eu preciso de você agora, CH. Comente. Ponte 2, Afogados 0, lá em Afogados da Ingazeira, Ponte classificada. Então, a Ponte foi para essa partida para administrar o resultado, tinha uma larga vantagem, tentou economizar no segundo tempo, passou, acho que um susto, se tanto. A qualidade técnica do adversário é uma qualidade muito inferior da Ponte. E no segundo tempo, quando o Brigatti mexeu para o pessoal que não está tendo ritmo de jogo, a rapaziada entrou bem. Gostei desse pato aí, interessante, mas é um jogo que você não tem parâmetro, né? Mas no jogo de hoje é interessante o trabalho que ele fez, não é? E valeu pelo resultado, gostei do Lazzaroni, fez uma partida muito regular. Mas o restante, Edu, não dá para tirar muita conclusão, né? Porque a diferença, repito, técnica é muito grande, muito grande. A distância não dá para perceber isso, mas o Apodi acabou saindo reclamando da condição do gramado, talvez um pouco duro, isso faz com que a bola ela quique muito e atrapalha domínio, essa coisa toda. O primeiro tempo foi um jogo muito triste de a gente assistir, talvez nos últimos tempos foi o primeiro tempo desse jogo a partida mais de qualidade técnica baixa que eu trabalhei, mas o segundo tempo, pela disposição dos jogadores da Ponte e também pela situação, né? O Afogados abriu mais o jogo, saiu para cima da Ponte, sem sucesso. Aí, com mais espaço, a Ponte contra-atacou e melhorou um pouquinho a qualidade técnica do jogo, mas mereceu, nas duas partidas a Ponte foi melhor e avança de fase com todo o mérito, Edu. Alô, Natal da Baby, ô Natal, saudades de você, hein, da Baby da Glicério, grande Natal. Fui lá, você tá de quarentena, né, Natal? Muito obrigado pelo carinho, pessoal. O Pedro do Jardim do Lago, o final 8837, gostou do Pato também. O Luiz do Jardim São Fernando, o Paulo César do Jardim Garcia, o Marcelo Maranhão do São Bernardo, o Fiapo da Torcida Jovem lá da Fazenda do Gilmar, o Toninho do Matão, o Charutinho, alô Charutinho do Parque São Quirino e todos da Rua Moscou, alô, a Rua Moscou, muito obrigado. O Carlos Oliveira, bela voz, verdade, Chácara da Primavera, encontrei com você uma vez, falei, Carlos Oliveira, você tem uma belíssima voz, foi um privilégio, viu? Eu que agradeço, obrigado pela lembrança. E o Marco Antônio, tem mais ainda, todo mundo nos acompanhando no YouTube e acertaram, vai Macaca, a frase que estava lá no púlpito do Batista, o nosso muito obrigado mesmo. Gleger Zorzin, eu preciso de você agora, comente. Ponte 2-0. Olha, Edu, foi merecido, né? A Ponte foi melhor praticamente que o jogo todo, time melhor tecnicamente, apesar de achar que a rotação do jogo
estava bem abaixo daquilo que a gente espera, né? E a Ponte vem apresentando nas últimas partidas, até pelo resultado, pelo clima, campo ruim, calor pra caramba, né? Você vê que teve a parada técnica, estava 31 graus, né? Então é realmente complicado, mas a Ponte foi lá, tirou o pedido, classificou, ganhou o jogo, aquilo que nós esperávamos, que eu inclusive dizia, a Ponte é favorita, ganha o jogo, classifica. O mais importante é isso, é a classificação, né? O mais importante é o dinheiro lá no caixa da Ponte, que é um dinheiro, sem dúvida nenhuma, considerável, 2 milhões de reais. Então isso é importante. Dá confiança ao time, o João aproveita para dar uma melhorada no aspecto físico, para dar uma melhorada no aspecto técnico, tático também, né? É claro que você vê o Zé Roberto, apesar de ter feito gol, para mim foi mal no jogo, Peixoto deixou a desejar novamente, precisa melhorar. Eu gostei da entrada do Dauan, o Dauan mostra que esse time, que a Ponte precisa de um jogador como ele ali. Você vê que a partir do momento que o Dauan entra, a Ponte tem uma marcação um pouco mais sólida no meio de campo. Ele libera o Oyama pelo um lado, libera o Neto Moura pelo outro, fazendo a recomposição, porém a Ponte fica mais segura. Eu gostei dos dois zagueiros da Ponte, acho que tanto o Wellington Carvalho quanto o Alisson foram muito bem, firmes, sólidos, apesar de toda a pressão, e esse jogo aí é muito na força, né? É muito aquele jogo aos trancos e barrancos, esse time do Afogados, e os dois ali sempre bem postados, fazendo a cobertura. Gostei do posicionamento ali da primeira linha, principalmente. Gostei também do Lazzaroni, do Apodi, jogadores que na parte defensiva cumpriram aquilo que foi determinado. Então, Edu, o que vale é a classificação, o que vale é os 2 milhões na conta aí da Ponte Preta, e aí agora o João tem agora a Série B de volta, né? E aí usou esse jogo, digamos assim, né? Como se fosse um treino, um coletivo de luxo, porque a Ponte já tinha aí 3-0 no placar, e aí nós vimos aqui que a rotação estava numa rotação realmente daquela de coletivo, sabe aquele coletivão à tarde, do finalzinho de tarde, foi o que deu para perceber. Mas foi bom no aspecto físico e também no aspecto tático para o João Brigatti, Edu. Olha, um abraço aqui pro Leonardo, ô Leonardo do Pão de Açúcar do Cambuí, meu amigo, sempre ajudando a todos lá, um menino espetacular, grande ouvinte da Band, Leonardo, o famoso Léo, o Gustavo da Vila Padre Anchieta, 100% Ponte, também o nosso muito obrigado. Meus amigos, a Ponte chega na quarta fase, assim como você quer ver só, chegou em 2009 também na quarta fase, 2016 na quarta fase, em 2018 chegou na quinta fase. Foi eliminada pelo Flamengo, claro, 2001 foi a melhor campanha, chegou na semifinal. São 17 edições de Copa do Brasil a Ponte e, repito, desde 2009, de forma ininterrupta, a Macaca participa da Copa do Brasil. Meus amigos, vamos para o nosso jogo aberto, hein? Afogados da Ingazeira 0, Ponte 2, gols de Zé Roberto e também do Lazzaroni cobrando falta. E nós vamos de cara eleger quem você acha que vai ser o craque do jogo. Voltamos já já com a grande equipe. Bandeirantes. Jornada Esportiva Bandeirantes. Oferecimento Brasil Trader. Faça o seu dinheiro trabalhar por você e conquiste a sua independência financeira. Acesse brtrader.com.br. Rocha Autopeças. Oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. Vai pintar? Pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Você está ouvindo a Rádio Bandeirantes de Campinas, ZYK 569, transmitindo em 1170 kHz. Bandeirantes Campinas. Jogo aberto. Análise da partida. Os lances mais importantes do jogo. E os gols. No ar. Os melhores em campo e as informações da